Olá pessoal, começando mais um Jurapod, é o melhor do Gabriel Foguinho, guerreiro que vai ser pai da Correm Dias. E aí, Jura, beleza? Começou a chegar as fraldas? Afe Maria, os boletos, as fraldas, tudo, plano de saúde. Tem que fazer Tamo um chá na de guerra. fralda aí pra o negócio melhorar. Tô esperando os amigos, né? Quem sabe não sai daqui do Jurapod um chá de fralda. Você que está nos assistindo, não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve no canal no YouTube. Também nos acompanha nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii. Vai lá, nos acompanhe, compartilhe nosso conteúdo. E hoje aqui nós estamos aqui um grande amigo e vamos conversar sobre o direito do consumidor. Você que está com algum problema, fique esperto que talvez pode ser seu caso. Polêmica. Polêmica, né? Doutor Matheus Nogueira, seja bem-vindo. Obrigado aí pelo convite, Gabriel. Aproveite para dormir. Uma dica que eu te dou. Além da fralda. Além da fralda, aproveite para dormir bastante, dormir bem. Porque pelo menos aí o primeiro mês, aí o segundo, você vai ter que acordar bastante aí para dar toda a atenção merecida. Guerra, né? Mas é a melhor coisa do mundo. Matheus, você que já esteve aqui, pela segunda vez que você está aqui, mas é bom só relembrar, para quem está nos assistindo agora, que você é especialista em direito do consumidor. Direito empresarial, bancário e do consumidor. Isso aí é uma área que a gente vem atuando há mais de 10 anos já. E eu já quero começar com um assunto já polêmico sobre os golpes. Os golpes. Os golpes estão em alta, né? Os golpes cada dia mais avançados, né, cara? Coisas aí que você vê, tem até um vídeo que eu gravei, tá no Instagram, e esse vídeo gerou bastante audiência e polêmica, que foi um golpe que foi revelado no Fantástico, foi descoberto pela Polícia de São Paulo, e você percebe que a criatividade é enorme. Então a pessoa, ela recebia flores, ia uma pessoa entregar um buquê de flores e dizia: olha, hoje aqui um admirador secreto mandou essas flores para você. E às vezes até, principalmente no dia do aniversário, essa pessoa mandou as flores para você. E eu preciso que você segure essas flores e tire uma selfie segurando essas flores aqui para poder a pessoa saber que você recebeu essas flores e fazer o pagamento lá para a gente. E a pessoa não sabia. Na verdade, aquelas flores, aquela foto, tudo aquilo era usado por uma quadrilha para poder fazer a ativação de um financiamento de automóveis. E tudo isso, a quadrilha, que também era dona de uma loja de carros, e as pessoas não sabiam. Quando eu descobri, tinha um carro financiado no nome dela. A maioria desses golpes estão vinculados sempre à instituição financeira? A maioria para instituições financeiras. O advento das contas aí digitais, dos bancos, das transações virtuais, do Pix, dos contratos digitais. Então, você hoje consegue contratar muitas coisas sem assinar nenhum papel. E isso abre margem para todos os tipos de fraude possíveis e imagináveis. Hoje, Aqueles call center para aposentado, né? E outro caso clássico, call center para aposentado. Às vezes a pessoa acabou de dar entrada na aposentadoria, já estão ligando oferecendo um empréstimo consignado. E às vezes a pessoa nem contrata nenhum empréstimo consignado e acaba tendo aquele empréstimo consignado ali vinculado ao nome dela. O senhor que está no ramo já há algum tempo, com sua experiência, tem alguns, para quem está nos assistindo, tem alguns tipos de clássicos dos golpes? O clássico dos golpes é o Pix. É aquele golpe em que a pessoa ativa uma conta no WhatsApp com a foto de alguém e diz: olha, geralmente para um parente ou um amigo, mãe, já tentaram fazer isso para cima da minha mãe. Olha, mãe, esse aqui é meu celular quebrou, eu tive que ativar um novo WhatsApp. Esse aqui é o meu número, salva aí agora. E aí a pessoa começa a conversar, salva e dali a pouco pede um Pix. Estou com meu carro quebrado na estrada, estou tentando pagar uma conta e não consigo, tentei fazer uma transferência agora e não foi. E geralmente o enredo da história é o mesmo enredo da história. E aí, por conta disso, as pessoas vão lá e acham que realmente estão falando com aquela pessoa, fazem a transferência. Esse aí é um dos mais comuns que tem. E, claro, o sequestro do Instagram também. Aquele que a pessoa vai lá, divulga vários produtos, sequestra o Instagram de alguém, geralmente alguém que tem muitos seguidores, e diz: olha, estou me mudando, ou estou ajudando um amigo ou amiga que está se mudando e ele está tentando vender isso aqui com urgência. Aí pega lá uma televisão e anuncia pela metade do preço, já vi tudo, câmera de fotográfica, uma câmera que custa, sei lá, 10 mil reais, a pessoa vendendo por R$1.000. E aí a pessoa acha realmente que está levando uma vantagem e na verdade está caindo em um golpe. Mas sempre também está por trás a questão de quem fala.
É um golpe remodelado, no caso. Exatamente. Sempre tem alguém bom por trás da ligação que faz esse contato, né? Um golpe que agora está muito em alta. Já tentaram fazer isso, me ligar várias vezes. Ligam para você dizendo que tem uma compra pendente, que foi feito um Pix e que você precisa confirmar se você fez ou não aquele Pix. E a pessoa, obviamente, não fez o Pix, o que é que ela quer fazer? Ela quer cancelar. Então, se te ligarem dizendo, recebi aqui uma ordem de Pix ou tentaram fazer uma compra, aqui é do banco, aqui é do setor de segurança, desligue imediatamente. Não Fizeram isso com uma pessoa que eu conheço. Fizeram isso comigo, fizeram isso com uma cliente minha e simplesmente foram R$600 mil que conseguiram. Porque eles sequestraram a conta bancária dela, pegaram todo o dinheiro, pegaram um cheque especial, fizeram um empréstimo que ela tinha disponível, fizeram saques que ela tinha no valor que ela conseguia sacar no cartão com a conta bancária dela, se passando por alguém do setor de segurança da instituição financeira. Então, não existe essa história de o banco ligar para dizer, olha, tentaram fazer uma compra aqui, preciso confirmar os seus dados, preciso que você digite a senha no seu celular. Não digite em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Agora, caindo num golpe desse, doutor, qual é o passo? Se a pessoa cai num golpe desse, o primeiro passo, fez uma transferência de Pix, identificou a fraude, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar em contato com o banco que recebeu o dinheiro. Muita gente diz, eu vou na delegacia, vou registrar um boletim de ocorrência. O registro do boletim de ocorrência é a última coisa que você tem que fazer. A primeira coisa que você tem que fazer é imediatamente entrar em contato com o banco que recebeu o dinheiro e, posteriormente, com o banco que enviou, ou seja, com o seu banco. Por quê? Porque existe um mecanismo chamado MED, Mecanismo Especial de Devolução do Banco Central, que é um mecanismo que bloqueia essa transferência e recupera esse valor, desde que você indique que você fez uma transferência vítima de fraude. Tá? Isso é importante. O MED ele só é para casos de fraude. Se a pessoa faz um Pix para um desconhecido, esse desconhecido ele tem a obrigação de devolver esse valor. Porque se ele não devolve esse valor, ele vai responder, possivelmente, até por um crime de apropriação indébita. Então, ele tem a obrigação. Se você recebeu um Pix que não era para você, você tem que devolver, estornar esse Pix, entrar em contato. Matheus aí vou fazer a fala aqui do advogado do diabo, como diz o ditado. Sim. Você disse assim, você tem que procurar o banco que você transferiu, mas chega lá, eu não tenho relação nenhuma com o banco. O banco estaria orientado a dar essas informações? Porque no momento que eu chego no banco X, que eu não tenho nenhuma relação, não sou cliente, e digo assim, eu passei um Pix para uma conta que está aqui. Sim. Aí tem aquela questão de divulgar alguns dados, algumas informações. Isso, com você essa relação vai ter os dados da pessoa que recebeu o Pix, tá? E a própria resolução do Banco Central que instituiu o Pix no Brasil, é importante que as pessoas saibam disso, o banco ele não é obrigado a aderir ao sistema Pix, tá? Então, se o banco ele adere ao sistema Pix, e obviamente todos vão querer isso, adere ao sistema Pix, ele tem que seguir o que o Banco Central determinou. E uma das determinações foi a implementação do mecanismo especial de devolução para que haja o bloqueio de uma transferência fraudulenta. Então, o banco ele tem a obrigação de disponibilizar esse canal ao consumidor, independente dele ser ou não consumidor daquela instituição bancária. Porque aí a gente tem o clássico chamado consumidor equiparado. Está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Aquele que, ainda que não seja um consumidor, um cliente efetivo daquela empresa, ele acaba sendo atingido por uma falha na prestação de serviço daquela empresa, ele tem direito de ser enquadrado na qualidade de consumidor. Então, um exemplo aí, por exemplo, é um avião. Um avião cai em cima de uma casa, de um prédio, derruba aquele prédio. Ali você tem pessoas que tinham relações de consumo direta com a companhia aérea, que eram os passageiros, e você tem as pessoas que estavam dentro daquele imóvel, em solo, não eram passageiros, não compraram passagem, não estavam indo para lugar nenhum, mas foram vítimas de um acidente de consumo. Então, a mesma coisa aí no caso do banco. Eu não tenho relação com aquela instituição bancária, eu não sou cliente daquele banco, mas eu sou vítima de uma falha na prestação de serviço. E é importante frisar que o banco ele tem a obrigação de identificar as transações fraudulentas. E isso envolve várias coisas. O aplicativo do banco ele tem mecanismos para isso. Então, quando a gente entra, por exemplo, com uma ação questionando um Pix fraudulento,
Entre outras coisas, a gente pede o endereço de IP, que acessou o aplicativo do banco naquele momento, o dispositivo. Que tipo de dispositivo era? Era um computador? Era um smartphone? Se era um smartphone, ele estava rodando que sistema? Era o Android? Era o iOS? Qual era o modelo desse smartphone? Esse smartphone estava conectado a uma rede Wi-Fi? Ele estava conectado numa rede 4G? Se ele estava conectado numa rede 4G, de que companhia era? Essa companhia era a mesma que a pessoa utilizava habitualmente? O chip que estava ali era o celular dela? Era um outro chip? Ele estava conectado numa torre, numa localidade que era a localidade que a pessoa mora? Por exemplo, essa cliente minha de 600 mil reais, o celular que a gente já identificou estava em Santos e ela mora aqui em Salvador. Sim. E nesse dia ela estava aqui em Salvador porque o próprio banco viu que tinha 2 acessos simultâneos. Tinha um acesso dela tentando acessar o aplicativo aqui em Salvador de volta, porque o aplicativo a conta estava sequestrada, e lá em Santos, outra pessoa, utilizando outro celular, utilizando uma outra linha telefônica, utilizando uma outra operadora de celular, estava acessando simultaneamente. Então, se o banco identifica que aquele acesso ele não é habitual, e claro, a gente está falando de um sistema eletrônico, tecnologia. O banco tem condição de fazer isso. Identificar que não é um sistema habitual e fazer o bloqueio. Dizer, olha, essa pessoa ela sempre acessou com um celular Android ou com um iPhone, e ela sempre acessou em Salvador. De repente, ela está tentando fazer um Pix de 300 mil reais em Santos. Espera aí, tem alguma coisa errada. Ou liga para o cliente. Bloqueia, não. A legislação, a norma fala em bloqueio cautelar. Sim. É um bloqueio cautelar, é um bloqueio realmente que tem que ser realizado. Tá? Então, a empresa vai fazer, o banco vai fazer esse bloqueio para que essa transação não seja efetivada. E aí, posteriormente, vai entrar em contato pelo próprio aplicativo, vai verificar se de fato a pessoa está tentando fazer aquela transação e passa por várias coisas. Valores. Eu usualmente faço um Pix de 5 mil reais, de 10 mil reais. Eu usualmente faço um empréstimo de quase 300 mil reais para fazer um Pix logo em seguida para uma pessoa que eu nunca fiz Pix nenhum, que não é uma conta cadastrada, usando um aparelho que não é o aparelho que eu uso, usando uma rede que não é a rede que eu uso, em uma localidade onde eu não estou. Então, tudo isso caracteriza você vai comprovar. E aí é o que eu sempre digo, não basta ter noções de direito bancário. A pessoa tem que saber o que ela está fazendo. E para ela saber o que ela está fazendo, isso falando do advogado, o advogado precisa ter esse conhecimento. Não é conhecer a pena de taxa de juros. Direito bancário, taxa de juros. Não. Você tem que conhecer de tecnologia da informação. Você tem que ter acesso a essa expertise aí. Entendeu? Saber que o aplicativo do banco ele utiliza uma rede de dados, que essa rede de dados pode ser móvel, pode ser Wi-Fi, que ali eu tenho envolvido um endereço físico, né, o chamado MAC address, seja do computador, seja do celular. Saber que eu tenho ali aquele aplicativo, se ele está conectado a uma rede de dados de celular, tem a questão das RBs, né, que é as estações de rádio base, que são as antenas que vão dizer exatamente onde aquele aparelho está naquele momento, por onde ele está acessando, e tudo isso eu preciso indicar num processo para poder convencer o juiz de que de fato aquilo foi uma fraude e não uma transação legítima. Isso se aplica também ao uso de cartão, de dados de cartões, de créditos? Sim, e esse é um tipo de bloqueio clássico que já é muito anterior ao Pix. Isso tem coisa Sim. de mais de 20 ou 30 anos talvez, né? Desde que começou-se a utilizar o sistema online do cartão, porque antigamente era aquela coisa de passar o cartão no carbono. Sim. Ali, aquela maquineta, né? Sim. Mas desde que começou a utilizar a taxa magnética com senha, as operadoras de cartão de crédito, as principais aí que tinham a rede, ela já começaram tem um código, a fazer dessa forma. 3 números do código. E tem a questão dos 3 números do código de segurança. E hoje já existe também Isso aconteceu comigo em 2021. Eu comprei uma passagem aérea no 123 milha. Aí eu viajei. Quando eu estou em Marcel, daqui a pouco, quando eu olho que eu fui consultar, tinha lá comprado 6 passagens. 6 passagens no seu nome. No meu nome. Quando eu fui olhar, descobri. Aí o pessoal me informou, compraram em São Paulo. Imagine. Financiou as férias. Aí eu disse, aí eu disse assim, tá, bloqueei meu cartão, ele bloqueou o cartão para quando chegar aqui resolver. E aí você percebe, bloqueia o seu cartão, você está viajando. Foi. A empresa, na verdade, deveria pegar aquela sorte conta. Que eu tinha outro. Estornado. Imagine. Se você está na viagem no exterior e só tem um cartão internacional, por exemplo. É um problema. Eu já passei uma sexta-feira uma vez que foi crédito de celular. Fizeram a farra naquele tempo do crédito celular.
entraram na minha conta, né, não sei de que forma, mas entraram, crédito celular espalhado aí pelo Brasil todo, um bocado de número. Numa sexta-feira, o banco me deixou sem o acesso. Sexta, sábado, domingo, segunda. A gerente me ligou, ainda me falou que eu me dirigisse ao banco, sacasse um recurso para eu passar o final de semana, que ela iria bloquear a minha conta. E assim eu fiquei. O final de semana sem o recurso. Não pude ir porque eu estava no interior. Não tomou cerveja? Não, o banco tinha sido assaltado da cidade, imagine, velho. Só tinha um banco próximo de 60 e poucos quilômetros. Sexta-feira, 4 horas da tarde, que ia em banco. Fiquei sem dinheiro final de semana. Tudo isso me gerou a dor de cabeça. Depois me gerou a dor de cabeça. E fora depois a devolução do banco do recurso. Foi toda a dor de cabeça. E é coisa que a gente precisa de uma instrução de um advogado para resolver. É bom que as pessoas saibam, no seu caso aí, por exemplo, que o prazo para você entrar com uma ação nesse tipo de caso é de 5 anos. Então, se aconteceu e tem menos de 5 anos, ainda existe prazo para ingressar com a ação. Já aconteceu comigo aqui, Sim. na época que eu tinha escritório aqui. Sim. Saindo do escritório, fui abastecer nesse posto que tem logo na esquina aqui na Estrada do Coco. E abasteci, mandei encher o tanque e tal. Na hora de pagar, peguei o cartão, quem disse? Bloqueado. Contate sua instituição financeira. E aí, quando eu tentei passar e não consegui passar, não estava com dinheiro na mão, porque hoje é a coisa mais rara do mundo alguém andar com dinheiro na mão. Eu deixei o meu relógio no posto. Empenhou. Falei, olha, segura meu relógio aí, que eu vou lá no banco resolver. E aí foi um transtorno, porque eu tive que dar a volta, fui para o banco, pegar a fila, pegar a senha, pagar estacionamento. Tudo isso para poder resolver um bloqueio que, na verdade, olha que loucura, isso foi em 2022. Eles fizeram o bloqueio por causa de uma transação suspeita de 2021. Quase um ano depois, eles bloquearam o cartão porque tinha uma transação. E eu falei, rapaz, não é possível uma coisa dessa. Tem mais de um ano. Foi um ano depois que vocês resolveram bloquear o cartão. Foi o que aconteceu aqui no sistema. Então já entra aí o chamado, que a gente chama de desvio produtivo. Observe. Que você sai, você estava indo fazer uma coisa e acontece todo um problema causado pelo banco, pelo fornecedor, e você precisa se desviar daquilo que você ia fazer para ir para lá. Eu estava indo almoçar. Em vez de almoçar, eu fui para o banco. Pegar a senha, pegar a fila, pagar estacionamento. Olha quantos prejuízos você tem aí. Você já tem aí no mínimo um dano material, o estacionamento que você teve que pagar e o desvio produtivo. Deixei de almoçar, o horário que eu tinha de almoço, para ir no banco resolver um problema que, na verdade, foi causado pelo próprio banco. É conflituoso. Matheus, quando você fala assim que o banco tem que tomar as providências para garantir segurança do sistema, eu também venho agora e falo sobre a questão dos crimes. Sim. O roubo de celular, o desbloqueio, o marginal manda você desbloquear seu telefone, leva desbloqueado, ele tem a técnica, ele rapidinho, passa para outro e os caras... Exatamente. O cara é um hacker ali rapidinho, consegue controlar, acessar sua conta. E aí ele vai e faz a transação. Para o banco, ele entende que saiu do seu telefone, foi feito de boa fé. E que você forneceu a senha. Que você talvez forneceu a senha. Exatamente. Hoje, quando o bandido ele rouba um celular, ele já pede para você botar lá a sua biometria, botar a senha, deixar desbloqueado, ou até para você fazer o Pix ali na hora. Sim. E é importante que se saiba que esse tipo de ação, de coação, é responsabilidade da instituição financeira. Porque quando o banco te disponibiliza um aplicativo, ele tem que criar mecanismos para que você não seja vítima daquela tecnologia. E nesse caso você se torna vítima da tecnologia. Por quê? Porque você só vai conseguir fazer uma transação Pix, por exemplo, por meio de um celular. Você não faz Pix chegando na no caixa eletrônico e nem no caixa do banco. Você não vai lá no banco e dizer, eu quero que pegue o dinheiro lá que está no cofre do banco, que é o meu dinheiro, e bote na conta, bote no outro cofre na conta do outro. Não é assim que funciona mais. Um dia foi assim, hoje não é mais. A modalidade da saída bancária reduziu, mitigou e foi para o celular. O que antigamente, e ainda hoje tem, né? Mas hoje ele aqui em Salvador está acontecendo direto. Sequestra a pessoa, obriga a fazer um monte de Pix, depois libera a pessoa. Sim. Entendeu? E aí de quem é a responsabilidade? A responsabilidade é do banco. E aí você vai chegar no banco e vão dizer, você tem que contratar um seguro.
Você deveria ter contratado um seguro para saque sob coação, para roubo de cartão, para uso indevido do seu celular. Não, você não tem que contratar seguro nenhum. Porque é responsabilidade do fornecedor de produto ou serviço, e é um direito básico do consumidor, artigo 6º do CDC, fornecer a segurança que se espera daquele produto. Você não tem que contratar um seguro. Quem tem que te entregar um serviço seguro é a instituição bancária. Inclusive, nos casos de golpe, de fraude, né, a gente tem a súmula 479 do STJ que diz que a instituição financeira responde objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros, ou seja, por bandidos, por golpistas, no âmbito das operações Então o judiciário bancárias. já tem um entendimento pacífico. Já existe. Sumulado pelo STJ, inclusive. Sim. É mais uma segurança, né, velho? Sim. É importante, né, gente? É. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, doutor. E no caso dos empréstimos? Eu digo, não empréstimo desses golpes, mas já entrando já no outro caso. Aqueles empréstimos abusivos. Que você contrata um empréstimo e você paga ali há 10 anos, mas está com juros exorbitantes e tal. Como o consumidor se proteger disso ou renegociar esses empréstimos abusivos? É importante que o consumidor nunca renegocie. Nunca vá, se você foi vítima de um contrato que contém abusividades, cláusulas abusivas, e aqui a gente não está falando apenas de juros, volto a dizer, a visão clássica reducionista do direito bancário, muitos advogados trabalham dessa forma, olhando só taxa de juros. E as empresas que você vê na televisão, que são empresas fraudulentas, golpistas, vamos reduzir a parcela, vamos reduzir os juros. Não existe isso. Quando a gente analisa um contrato bancário, a gente não está falando somente de juros. E aí você vai analisar, além dos juros, outras coisas. Eu peguei um contrato de um cliente essa semana, por exemplo, que ele fez uma operação de empréstimo consignado com o banco de R$400 mil aproximadamente, renegociado. Ele tinha um contrato, foi renegociar. E quando ele foi renegociar, acredite, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. O banco colocou um seguro de R$51 mil. De seguro prestamista. R$51 mil, quase 10% do contrato. Então, o que essa pessoa deve fazer? Procurar um advogado, especialista em direito bancário e, claro, fazer essa análise do contrato, porque esse seguro, por exemplo, ele não assinou. Estava embutido no contrato. Não tinha a proposta, né? O seguro, você tem uma proposta de adesão ao seguro e você tem principalmente uma apólice. Sim. Não existe seguro sem apólice. Um caso clássico desse é a locadora, que é uma abusividade contratual que todo mundo passa e ninguém percebe. Quando você vai alugar um carro, eles colocam o que ali? Um seguro. Se você não quiser fazer o seguro, você tem que deixar aqui um calção no cartão de valor de X reais. Não. O risco da atividade econômica é da locadora, não é seu. Ainda seria uma venda casada também? E ainda além de ser uma venda casada, é uma venda casada ilegal, porque no Brasil, segundo a norma da SUSEP, só quem pode vender seguro são as corretoras de seguro. Você não bate na porta da seguradora e diz eu quero fazer um seguro. Você tem que procurar necessariamente, obrigatoriamente, uma corretora. E quando você faz um seguro, você tem uma proposta de seguro e você tem uma apólice. Alguém aqui já alugou carro e recebeu uma apólice do seguro? Não. Experimente, eu já fiz esse teste. Chegar na locadora e dizer eu quero a apólice do seguro que eu estou assinando. Eles simplesmente não têm. Por quê? Porque, na verdade, você não está fazendo seguro nenhum. Você está pagando um valor adicional aleatório para eles ali. Porque qualquer problema que tenha no seu carro, e eu conheço uma locadora aqui, inclusive no aeroporto de Salvador, que no fundo tem uma oficina. E lá mesmo o cara só falta pegar um papelão, colar em cima e pintar por cima e deixar o carro 2 horas depois para alugar de novo. É assim que funciona. Então, o mesmo caso, o seguro prestamista, um seguro desse aí, que é incluído num contrato de empréstimo ou de financiamento. É uma fraude, você está sendo vítima de uma fraude, porque muitas vezes aquela agência, inclusive, aquele agenciador ali, agente bancário, ele não é uma corretora de seguros e ele não pode te vender nenhum seguro. Inclusive, está explorando a atividade econômica de venda de seguro de forma ilegal. A gente está vendo ali, inclusive, um exercício ilegal de profissão. Porque para você ser uma corretora de seguros, para você ser um corretor de seguros, você tem que ter autorização da Superintendência de Seguros Privados, que é a SUSEP. Então, ele não pode fazer isso. E isso é uma das coisas, claro, que a gente coloca num processo judicial, até porque, havendo aquela cobrança por venda casada de seguro, gera-se um direito de devolução em dobro daquele valor, que é a chamada repetição em dobro do indébito, é o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Doutor Mateus, outra pergunta polêmica que eu quero fazer aqui é o seguinte:
eu tenho as agências reguladoras do sistema financeiro, mas e a fiscalização efetiva existe? Por que eu estou perguntando isso? Por exemplo, o cidadão trabalha a vida inteira, se aposenta, e ele vai lá, precisa de um dinheirinho, vai lá, consegue um empréstimo. Mas aí depois alguém vai lá, liga para ele de novo, está precisando de empréstimo, botar o dinheiro na sua conta, bota. Chega lá, tem muitos até que declaram que não pediu, não aceitou, mas o dinheiro está na conta. Ele termina usando aquele dinheiro, achando que é até dele, ele usa o dinheiro, e aí as parcelas consomem todo esse ordenado do cara lá, que o cara vai receber no final do mês. Uma outra questão, eu acredito que no Brasil inteiro tem empresa especializada nisso. Não é possível que o banco não entenda que o número de empréstimo em nome de aposentado é fora do normal. É por isso que eu te pergunto se não existe uma fiscalização efetiva, porque deveria existir, principalmente porque esse tipo de situação que acontece é estelionato contra idoso. Estelionato contra idoso é um crime de ação penal pública incondicionada. A responsabilidade por promover a ação penal disso aí é do Ministério Público. E quando a gente está falando de dados, por exemplo, que estão na base de dados do INSS, do Ministério Público Federal. E observe o que tem acontecido hoje. Você falou de dinheiro disponibilizado na conta. Eu tive um caso de um cliente lá no escritório em que ligaram para ele dizendo: seu fulano, o empréstimo que o senhor pediu já está disponível na sua conta. Aí ele: não, mas eu não pedi empréstimo nenhum. O senhor pediu, o dinheiro já está disponível. Ele foi olhar a conta e de fato o dinheiro estava na conta dele. E aí a pessoa falou: se o senhor quiser cancelar, eu vou passar uma chave Pix. O senhor faz um Pix devolvendo o dinheiro e a gente cancela aqui. Imediatamente a pessoa mandou o Pix para ele no WhatsApp, ele pegou e devolveu o dinheiro, entre aspas. Mal sabia ele que ele estava passando aquele valor para um golpista. E ele só descobriu que não tinha cancelado o contrato golpe dobro no mês seguinte, quando veio a cobrança e ele ligou para o banco: não, o seu empréstimo está ativo. E aí como é que funciona esse tipo de coisa? São agentes bancários fraudulentos, são quadrilhas especializadas nesse tipo de golpe. Infiltradas que usam os dados da pessoa. Então, eu volto a dizer, as pessoas precisam tomar muito cuidado com dados. Hoje, você chega na recepção de um prédio: eu vou tirar uma foto para fazer seu cadastro. Você sabe qual é a segurança daquele banco de dados, daquele sistema de acesso àquele prédio comercial? Sabe se não tem alguém tendo um acesso indevido, de repente pegar os dados, porque você entrega ali o seu nome completo, seu CPF e sua foto. Com isso aí, você já consegue fazer uma infinidade de coisas com o nome de uma pessoa. Abrir uma empresa. Esses dias eu pedi para instalar a internet na minha casa, eu simplesmente tive que entrar no site e botar meu nome, meu CPF e o endereço, só isso. O cara foi lá, instalou a internet, não assinei nenhum papel, não mandei uma foto do meu documento de identidade, não assinei nenhum contrato, nada. Ou seja, qualquer pessoa em qualquer lugar do Brasil pode fazer isso com seus dados. Sim. E aí você só descobre quando efetivamente você está sendo cobrado. E os golpes realmente acontecem o tempo todo. E a fiscalização de quem deveria fiscalizar, seja uma agência reguladora como... uma agência reguladora não, uma entidade reguladora, vamos dizer assim, o Banco Central, não fiscaliza. E muitas vezes é aquela chamada que a gente chama, no direito administrativo, de teoria da captura, que é quando a agência reguladora ela é capturada pelo mercado e acaba, em vez de atender aos interesses do consumidor, atende aos interesses de quem ela deveria estar regulando. O caso, por exemplo, que a gente tem aí, a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Sim. Vamos cobrar as malas? E quem impede de cobrar as malas despachadas? Vamos cobrar para você marcar o assento. Quem impede de cobrar para marcar o assento? E até pouco tempo a Gol, por exemplo, foi alvo de uma ação do Ministério Público Federal, porque se você fosse viajar com a sua família e comprasse ali os assentos, comprasse as passagens juntas, aleatoriamente e obrigatoriamente a companhia botava cada um num lugar diferente, para você ter que pagar para sentar junto. Entendeu? Sim. Então, as agências que deveriam estar fiscalizando, na verdade, muitas vezes estão obedecendo e atendendo os interesses do mercado. O próprio judiciário também, muitas vezes, está atendendo os interesses do mercado, infelizmente,
A gente vê casos aí de advogados que são tidos como estão distribuindo ações predatórias. Um único advogado tinha 30 mil ações contra bancos. Se ele é especialista em direito bancário, ele vai ter ação contra a padaria, pelo amor de Deus? Ele vai ter ação contra banco. Tem uma ação agora que afastou até... Oi? Essa polêmica que o senhor comentou aí, eu vou puxar um pouco, sem falar em nome de advogados, colegas advogados. Aconteceu na Bahia recentemente. Aconteceu na Bahia recentemente que a OAB até suspendeu o direito de advogado de 4 advogados por conta disso. Por determinação judicial. Que diz que ele tem 34 mil ações contra bancos. Contra bancos, sistema financeiro e... Mas aí depois ainda veio na matéria que eu li, até do Correio da Bahia, que ele disse que de 2020 a 2022 eles ajuizaram 2.600 ações. Sim. Mas se você for dividir aí, tá... 2 anos. 2 anos você tem 2.000 e... Quando o sistema financeiro é perverso desse, é possível ter essas ações. É claro. Mas é claro que é possível. Se você tiver um escritório ali com pessoas trabalhando... Observe, não é o advogado, é o escritório que tem aquelas ações. E no escritório, por exemplo, eu tenho um monte de ações. E não sou eu que estou protocolando o tempo todo as ações. Um escritório pautista que pega uma pauta de uma agência dessa telefônica da vida. Então, ele vai manipular. São quantos ali que ele... E ele ainda terceiriza. Ele ainda vende a pauta para outros escritórios. Exatamente. De tão grande que a gente vê os grandes escritórios de São Paulo fazem isso, com pautas de telefônica, de perda de piso. E o judiciário disse que ele entrou com várias ações contra a única instituição financeira. Está protegendo mais os bancos do que Hoje é proibido você processar o mesmo banco? Eu, por exemplo, só de ações em causa própria contra a Coelba, eu devo ter mais de 10. Danos elétricos, enfim. Então, quer dizer, é proibido um advogado que atua no direito bancário processar banco. Então, ele vai ter que agora... Não, peraí, vai ter cotas, eu só posso ter 100 processos contra o banco por mês, porque se tiver mais do que isso, eu sou considerado um litigante habitual ou um advogado que está fazendo advocacia que eles chamam de predatória. Mas venha cá, as ações, na verdade, a gente precisa analisar o mérito. Essas ações aí, elas são ações sem fundamento ou elas têm fundamento? Porque é um absurdo o judiciário querer proibir o advogado de advogar e a OAB referendar isso. Porque se chega lá... Está chegando lá no judiciário muito trabalho para eles? Ou quem financia os encontros de juízes? Geralmente em Barra Grande, geralmente em Caldas Novas de Goiás, Jericoacoara, Porto de Galinhas. Vamos lá, ao Congresso de Magistrados. Planos de saúde, instituições bancárias. Até que ponto é moral esse tipo de relação? De empresas estarem financiando hotel 5 estrelas para o juiz estar ali tomando um VV Clicquot, um Dom Perignon, comendo ali um alagosta ali. Sim. E que inclusive agora... Pode? É moral isso? É ético isso no Estado Democrático de Direito? Onde o judiciário deveria ser imparcial? Porque se for assim, eu também posso chegar para o juiz e dizer: Excelência, você não quer passar um final de semana com sua esposa em Fernando de Noronha, não? Eu vou comprar sua passagem e vou te dar a sua hospedagem. Agora, sabe o que é questionável, doutor, que eu vou lhe falar? O advogado passa por uma situação que ele perde o ganha-pão dele, que é a carteira da OAB. Ele está impedido. Agora, do outro lado, quando está acontecendo os casos, acontece o quê? Uma compulsória. Exatamente. 80 mil reais, uma compulsória. Que Dina tá com... Um absurdo. Agora, o doutor perde o ganha-pão dele. Exatamente. Eu tiro o pão de casa, que é minha profissão. Que para advogar eu preciso da carteira. O advogado que atua no direito bancário não pode ter 34 mil ações contra banco, porque se ele tiver, o banco vai chegar na justiça com o juiz esperneante, vai conseguir lá uma decisão com o juiz junto com o Ministério Público e vai mandar um ofício para a OAB dizendo: suspenda esse advogado, ele não pode advogar. Por que ele não pode advogar? Porque ele tem muitos processos contra banco. Veja que absurdo. E aí, claro, a OAB que tem que chegar e entrar com uma ação, recorrer e dizer: não, eu não vou suspender o advogado porque ele está advogando. E se existe algum desvio ético, se existiu alguma ação fraudulenta, nós estamos no Estado Democrático de Direito. Nós estamos aqui regidos pelo princípio do estado de inocência. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Se existe uma ação criminal contra um advogado, se existe uma investigação em curso, a suspensão dele, meu amigo,
tem que vir no final do processo. Inclusive com condenação em segunda instância. Transitado em julgado onde não caiba mais recurso. Eu não posso pegar o advogado e impedir esse advogado de trabalhar. Até porque, pelo que me consta, os desembargadores aqui do Tribunal de Justiça da Bahia, que estão presos, inclusive, em prisão domiciliar pela Operação Faroeste, ninguém está sem receber salário. Os servidores a mesma coisa. Por que é que os advogados têm que parar de advogar? E outra questão também é que é ação de defesa do consumidor. Então, hipoteticamente, está tramitando no juizado, que tem um teto salarial de até 40 salários. Exato. Então, até isso. Então, não são valores astronômicos para dizer assim, o cara está ficando... O que ele está fazendo? Enriquecimento ilícito, qualquer outra coisa que eles possam... É proibido o advogado ficar rico advogando? Não. Perceba. É proibido. E aí perceba, o Ministério Público está indo atrás do advogado porque ele tem 34 mil ações. Esse mesmo Ministério Público está indo atrás dos bancos para saber por que é que uma pessoa se aposenta às 9h50 e às 9h51 já tem um banco ligando para oferecer empréstimo consignado para ela? Como é que esse banco está tendo acesso às informações sigilosas? Esse e-mail, né? Como é que esse correspondente bancário está tendo acesso? Por que é que o Ministério Público não está indo lá investigar? Por que é que o juiz não está suspendendo também o banco? Pronto, vamos proibir o banco de vender empréstimo consignado até que seja verificada aqui essa situação. Tem casos aqui absurdos. Por exemplo, Credit Sexta, quem é servidor público sabe. Tem centenas de processos lá no escritório contra o Credit Sexta. E o servidor público sabe que tem problemas. É empréstimo que não foi contratado, é cartão de crédito que a pessoa nunca recebeu, mas vem sendo cobrado o RMC e ainda tem o RCC agora. São juros abusivos, é renegociação de contrato que nunca foi feito. É esse clássico exemplo do dinheiro que cai na conta sem que a pessoa tenha solicitado. E aí depois o banco diz, vou confirmar seu cancelamento. Já falei disso aqui da última vez, o golpe da selfie. A cliente recebeu lá um monte de consignado e disse, eu não fiz. Então vou mandar um SMS para você tirar uma selfie segurando sua identidade para cancelar o contrato. Na verdade, aquele SMS segurando a identidade era para confirmar a contratação. E o advogado tem que ter a expertise também, volto a dizer, tudo bem, me comprove por qual meio, qual foi a data que essa selfie chegou. Que ela pode ter sido uma selfie de outro banco, inclusive. Sim. Quem recebe aquilo ali é o correspondente bancário, muitas vezes. Então, ele pode pegar aquela mesma selfie e utilizar em vários outros tipos de operações bancárias, que a pessoa não quis fazer. Entendeu? Então, é o tipo do contrato que é altamente questionável judicialmente. E o judiciário não pode partir da presunção de que é uma contratação legítima. Até porque, nesses casos envolvendo aposentados, nós estamos diante da chamada hipossuficiência. E, na verdade, são partes hipervulneráveis, melhor dizendo. E aí a gente tem a inversão do ônus da prova, que é prevista no Código de Defesa do Consumidor. Então, em vez de você ter que provar que você não fez aquele contrato, o banco vai ter que provar que você fez aquele contrato. Sim. Porque é uma parte hipervulnerável na relação de consumo, é o idoso. Se eu pegar um celular e pedir para minha mãe aqui tirar uma selfie, ela vai dizer, meu filho, como é que vira a câmera do celular? Sim. Tio Paulo. Né? Tio Paulo. Que a pessoa não sabe usar. Muitas vezes o idoso não sabe, coitado, não sabe. Pega aqui e diga aqui, olha, instale aqui esse chip de celular no seu celular. Se eu pegar isso aqui para minha filha entregar na mão dela, ela vai me dar uma aula. Agora, uma pessoa idosa de 70 anos, de 80 anos, ela não sabe. E ela vai ser vítima necessariamente desse tipo de operação fraudulenta. Doutor, a gente falando tudo isso aí, o judiciário ainda está preparado? Tem hora que eu duvido, eu como advogado, que o judiciário não está preparado para receber tantas essas demandas, né? Porque ele questiona antes de... Olhe, não faz análise jurídica, não. Ele questiona sua ação primeiro. O advogado está indo quase de pé de igualdade com o cliente, né? Ele não consegue separar. Primeira coisa é ação contra banco. É ação contra banco, porque observe, tem a ação do banco contra o consumidor. Sim. Ação de busca e apreensão. Por exemplo, aqui em Lauro de Freitas, né, aqui é a terra dos absurdos. Acontecem coisas aqui que até Deus duvida. Eu tive uma ação recente aí que a juíza se declarou por suspeita e, acredite, o mandado de busca e apreensão foi assinado por uma servidora. 10 minutos depois, o mandado já estava expedido nos autos.
Meia hora depois, o oficial de justiça estava na porta, cumprindo, levando o carro do cliente. Ágil. Uma agilidade extrema. Aí, às vezes, você pega uma pessoa dessa que é idosa, que tem prioridade de tramitação, que tem doença grave, entra com ação, pede uma liminar para suspender a cobrança de um empréstimo que a pessoa não fez e, ó, fica dias, semanas, meses para ser apreciada. Agora, o banco, eu já tive caso de busca e apreensão que foi determinada no domingo. O banco entrou com ação na sexta-feira de tarde, no domingo. A juíza concedeu a liminar. Então, o judiciário muitas vezes trabalha de forma muito célere para os bancos, o que é muito estranho, né? Teve um caso que eu denunciei recente aí, um banco que juntou comprovante falsificado no processo de recolhimento de custas. E tudo foi feito, foi cumprido como se tivesse de fato recolhido as custas. E quando é em favor do consumidor, você não vê essa mesma celeridade. E voltando àquele ponto da questão da análise dos golpes, no judiciário, esse caso, por exemplo, dessa cliente, que eu coloquei que o banco deveria apresentar os números de IP que tiveram acesso ao aplicativo da conta dela, o tipo de celular, o sistema operacional, qual era o modelo do celular, onde foi usado, qual era a operadora que estava lá, qual era o chip, qual era o número do SIM. Eu tive que sentar com a juíza e explicar tudo isso para ela. Porque se é um magistrado que trabalha com relações de consumo, se vai receber uma ação que envolve tecnologia, alguém tem que saber como é que funciona. E aí vem uma pergunta. O advogado não pode ter que ir para lá, desenhar e explicar o desenho, porque muitas vezes você faz um trabalho primoroso na sua petição e aquele magistrado que está lá, às vezes, tem o mesmo conhecimento ou até menos tecnológico do que o aposentado que foi vítima da fraude. Porque às vezes também é um Mas a falta do também... conhecimento do juiz nesse ramo, ele não pode remeter o processo para a justiça comum alegando que precisa de um perito? Não, eu não distribuo ação de direito bancário no juizado. Sim. Se algum advogado faz isso aí, está sendo temerário com o caso do cliente dele. Sim. Ação de saúde, liminar de saúde e ação de direito bancário, justiça comum. Até porque um caso desse, por exemplo, necessariamente vai envolver perícia. Sim. O juiz não é obrigado a saber o que é um IP, o que é um MAC address, o que é uma estação de rádio base, o que é um sistema operacional, a diferença do Android para o iOS, de que forma se conecta um aplicativo. Ele não é obrigado a saber nada disso. E aí o que acontece nesses casos? A gente vai pedir esse relatório, o banco vai ter que entregar, a operadora de celular vai ter que entregar, e quem é que vai analisar isso? Um perito judicial. Vai ter que ter um especialista para fazer uma análise daquela documentação e colocar dentro do juridiquês ou até do português mais claro, explicando como é que funciona e como é que funciona o golpe. E a gente precisa explicar isso muitas vezes. Principalmente agora com o advento da inteligência artificial, você já consegue fazer voz, trocar o rosto da pessoa, conversar com a pessoa. Eu tenho um vídeo falando francês fluente no meu Instagram, falando sobre os golpes em francês. Eu não falo muito pouco o básico do francês, entendeu? E aí é possível você precisa convencer o juiz e, claro, tem que ter a assistência de um perito para esse tipo de coisa, um perito judicial. Mas essa questão do perito, a justiça comum, você sabe que está abarrotada e o judiciário alega que tem muito trabalho. Mas aí tem outra questão. Às vezes esses golpes não é um montante, é um ou outro que você, como você falou, uma cliente sua aí, teve 600 mil envolvido. Mas tem gente que quer 5 mil, 10 mil, 7 mil. Aí você vai para a justiça comum para explicar tudo isso aí. Ele diz assim, 7 mil, segura aí um pouquinho. Tem coisa mais importante aqui. Exatamente. É complicado. E é o que eu sempre digo. Na verdade, se nós tivéssemos hoje condenações justas dentro do judiciário... Célere. Nem a celeridade, claro, é esperada. Mas nem sempre a celeridade ela é boa. Tem processos que você não pode ter celeridade. Você tem que ter acuidade, precisão. Você tem que ter atenção nos detalhes. Porque muitas vezes você passar na estrada correndo, você perde coisas que você deveria estar enxergando ali. Então, o processo nem sempre ele precisa ser célere, ele precisa ser justo e detalhado. E nesse caso aí, se a gente tivesse uma condenação por danos morais efetiva, pedagógica, que fizesse a instituição financeira entender que ela não pode praticar aquele tipo de situação contra o consumidor,
a gente teria um efeito de redução das ações no judiciário. Um exemplo disso é os Estados Unidos. É um exemplo disso. Se acontece uma fraude dessa, se uma pessoa é vítima de uma fraude dessa lá, a condenação que vem em cima de um banco é uma condenação milionária, que vai fazer o banco pensar 2 vezes. Mas aqui no Brasil inventaram uma tal de um enriquecimento sem causa. Sim. É um enriquecimento sem causa. A pessoa não pode receber uma indenização de 50 mil reais porque é enriquecimento sem causa. 50 mil reais deixa alguém rico? Não. 50 mil reais, você não compra nenhum carro 0 quilômetro. Você não compra uma casa, você não compra um terreno com 50 mil reais. Então você não fica rico com 50 mil reais. Mas com certeza é uma condenação que vai fazer aquela instituição financeira pensar 2 vezes antes de perpetrar aquele tipo de situação contra um consumidor. E adotar mecanismos para que efetivamente outras pessoas não sejam vítimas daquele tipo de situação. Infelizmente, não é o que acontece. Você não acha que o mercado é perverso e, por essa morosidade do judiciário, é mais cômodo para o sistema financeiro e outras empresas perversas fazer esse tipo de demanda, como eu digo a você, empréstimo consignado para o idoso? Ele faz 100 mil. Se 10 reclamarem, é lucro para ele. Se 100 reclamarem, é lucro. Passou. Porque ele já fez 900. É uma contabilidade perversa e que as empresas fazem, de fato. Essas empresas fazem e contando com o judiciário. Aqui na Bahia a gente tem isso. A gente tem reuniões de fornecedora de energia junto com membros do judiciário, escritório de advocacia. Vamos conversar aqui, porque tem muita ação, porque está todo mundo processando. O caso clássico aqui que a gente teve foi o rompimento da adutora da Embasa, que deixou bairros inteiros aqui sem água em Salvador durante mais de um mês. E aí eu me pergunto, uma casa tem 5 pessoas, por que é que só o titular da conta contrato tem direito de ser indenizado? Os outros também não ficaram sem tomar banho? Sem lavar roupa? Quem foi que inventou que é só o titular da conta contrato que tem que ser indenizado se falta energia em uma casa? Perceba, é o próprio judiciário que ou desconhece ou ignora, ou por algum motivo muito estranho não quer aplicar o Código de Defesa do Consumidor, artigo 17, consumidores equiparados. Quem foi vítima de falha na prestação de serviço tem direito a ser indenizado e ponto final. Não é só o dono da casa, porque não é só ele que toma banho, escova os dentes, lava a roupa e faz comida. As outras pessoas também. E, infelizmente, chegamos a um ponto, inclusive, de ter tabelamento de condenação por danos morais. Eu saio de casa de manhã cedo, vou para o meu trabalho, vou para a minha faculdade, ou venho aqui gravar um podcast, chego em casa às 10 horas da noite. Se não tiver água, ou se tiver pouca água, eu tomo um banho. Ponto final, almocei na rua, não tenho louça para lavar, não tenho banheiro para lavar. Agora, a dona de casa que está em casa, ou o dono de casa que está em casa o dia todo, uma pessoa que tem filho pequeno, uma pessoa que está trabalhando em home office, uma pessoa que precisa lavar uma louça, lavar uma roupa, lavar um banheiro, fazer almoço, tomar um banho, uma pessoa idosa, uma pessoa com dificuldade de locomoção, ela vai receber 4 mil reais igual a mim, passei o dia todo fora de casa, ou que poderia estar em outro lugar, ou que poderia contar com a ajuda de um parente. Então, às vezes, o judiciário tem esse olhar de números. E o boleto não falha, né? E o boleto não falha. Então, inclusive, tem um caso recente, eu ingressei com uma ação em nome de uma cliente que foi vítima de uma falha na prestação do serviço de medição de água. Ela recebeu simplesmente uma fatura de R$ 1.800 na casa dela. E ela pagava habitualmente R$ 40 por mês. Ela fez a reclamação administrativa, a Embasa foi lá, trocou o medidor, trocou o hidrômetro. E nós pedimos a perícia no hidrômetro, mas o hidrômetro já não existia mais. Mesmo assim, o perito foi lá fazer a perícia. E um dos quesitos que eu fiz foi: é possível que um hidrômetro defeituoso gire mais rápido com a mesma quantidade de fluxo de água, ou por conta da idade, esse hidrômetro já tinha mais de 20 anos instalado lá. E a resposta do perito foi positiva. Tem um desgaste interno do medidor. E a água tem sais minerais que vão passando ali e vão fazendo com que esse medidor possa gerar mais rápido. E girando mais rápido, ele vai medir uma quantidade de água que não é efetivamente a que está passando. E a segunda pergunta, que foi a mais importante de todas, é uma ação que vai nascer lá no escritório, com essa prova emprestada. É possível que o medidor de água da Embasa
meça a passagem de ar depois da falta de água e a resposta dele foi positiva. Inclusive, quando falta água, toda a tubulação, desde lá do fornecimento até a casa da pessoa, fica cheia de ar. E quando a água chega, quem mora mais próximo é que se dá mal primeiro. Porque todo aquele ar da tubulação vem passando no seu medidor e vai sendo medido como se fosse água. Então, você vai pagar pelo ar que estava armazenado naquela tubulação. E ela vai passar com mais pressão. Sim. Ou seja, a Embasa tem a obrigação de instalar um dispositivo que retire o ar antes de passar pelo medidor em todos os imóveis do estado da Bahia. Ponto final. Tem obrigação legal. O consumidor ele não pode ser obrigado a pagar por ar, sendo que ele tem um contrato com a Embasa de fornecimento de água. E ponto. A questão a gente fala o sistema financeiro, mas aí a gente estende para outro isso. É porque o direito do consumidor é amplo, né? Você acaba entrando em outras áreas aí realmente. Agora a gente viu essa semana uma grande polêmica que foi as sacolinhas de plástica nos mercados. Aí vem com o engodo, dizendo que é para melhorar o meio ambiente, mas na verdade, quando a gente vai ver, é para beneficiar o empresário. Como é que você está vendo essa questão? Eu faço uma grande pergunta, até, nesse questionamento do meio ambiente, né? Porque a indústria da cerveja continua produzindo o vidro da long neck, que a gente não vê retorno. A gente vê o saco dos salgadinhos, né? Produzindo em alta e poluindo em alta. O papel da bala vendida no mercado poluindo em alta. O preço do mercado não baixa. Né? Então, que meio ambiente é esse que eles estão resolvendo com a embalagem? É aquela coisa, né? A fala aí da nossa ex-presidente aí, não vamos proteger só o meio ambiente, mas tem que proteger o ambiente inteiro. E, de fato, é uma hipocrisia o que a gente está vendo com essa questão da sacola de mercado, e por um motivo muito simples. Você vai pagar pela sacola, que virá com a logomarca do mercado, ou melhor, do estabelecimento, né? Ele não fala só de supermercado, mas fala de estabelecimentos comerciais em geral. Você vai pagar, inclusive, para fazer a propaganda do estabelecimento. Esse é o primeiro ponto. Mateus, mas só para ilustrar mais, o primeiro entendimento que ficou patente foi que o mercado, o estabelecimento não podia distribuir, mas se o cliente quiser comprar, leva. Essa que é a questão. Mas agora parece que a Câmara de Vereadores de Salvador já quer fazer um remendo na lei. Já quer fazer uma gambiarra na lei, porque viram que é uma lei que realmente foi muito mal elaborada. E principalmente mal fiscalizada, porque a própria lei diz que o supermercado não pode ter lucro com a venda de sacola. Ele pode repassar o custo ao consumidor. Quanto é que custa uma sacola de mercado? Não é 25 centavos. Não é 25 nem 50. Eu diria que talvez fosse menos de um centavo. Se for menos de um centavo, como é que o mercado vai cobrar meio centavo de uma pessoa? Existe essa unidade monetária no Brasil? Não existe meio centavo. Quem vai fiscalizar isso? O PROCON vai fiscalizar, o DECOM vai fiscalizar, o Ministério Público vai fiscalizar, a Defensoria Pública, os órgãos que têm legitimidade aí. As associações de relações, a própria OAB tem legitimidade para isso. Vai fiscalizar a aplicação, vai promover uma ação civil pública para impedir que o mercado venda uma sacola com a logomarca dele, porque você não pode ser obrigado a pagar para fazer propaganda de supermercado. Gratuitamente. Né? Para o mercado vai ser uma propaganda grátis. Você vai no mercado, sai cheio de sacola lá. E ninguém vai sair com a sacola Eu vi na mão. Entrevista do presidente da Câmara. Sim. Salvador? Sim. Esqueci o nome dele, me perdoe. Carlos Muniz. Carlos Muniz dizendo que agora que vai obrigar com o remendo da lei, ele disse que vai obrigar os mercados... Proposição dele até proposição desde 2015. Disse que vai impor para ele dar uma providência. Agora, que providência? Aí ele já entra no orçamento do empreendedor. Exatamente. Eu vou dizer, você que compra a sacola e dê. Que esse tipo de sacola, sacola retornável, mas eu levo hoje e amanhã não trago para o mercado. Eu tenho que me dar uma outra. Ou caixa de papelão. E um outro ponto interessante... Tem muitos supermercados em Salvador que já vem violando o Código de Defesa do Consumidor, não é de agora, com essa questão da venda da sacola. Os atacadistas. Porque os atacadistas, que não são atacadistas, na verdade. Porque se é atacadista, só pode vender por atacado.
Varejo, né? Dizer que, eu sou atacadista e por isso você tem que comprar uma sacola, isso não existe. Isso não existe. Não existe legislação que regulamente isso. É uma conduta abusiva dentro do supermercado. Se a gente for falar aqui, a gente grava um podcast inteiro. Faz um engodo do preço, né? E aí o que acontece? Você passa o seu produto no caixa e a pessoa pergunta se você vai querer sacola. Ora, se eu quero sacola, eu quero. Bipa e te dá a sacola. O supermercado deveria ter na entrada uma placa dizendo: não fornecemos sacola gratuitamente, dizendo o preço da sacola. Isso é dever de informação. Isso é direito básico do consumidor. Artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. E aí você já percebe que é uma conduta abusiva. Porque muitas vezes está ali a sacola e não diz nem qual é o preço da sacola. Qual produto você chega no supermercado e não tem preço? Se ele está vendendo a sacola, assim como a garrafa de água, o extrato de tomate, o arroz, o feijão, a carne, tem que ter o preço. Inclusive, você teria que ter a opção de comprar a sacola antes de passar no caixa. Por que é só no caixa que vende? Se a sacola é vendida pelo mercado. Perceba. Sim. Isso é uma das condutas abusivas. Quer outra conduta abusiva de um atacadista? Você sai do mercado, você tem que mostrar a nota para alguém conferir suas compras. O erro não é do caixa, o erro é meu. O corrupto, né? Exatamente. O burlador ali sou eu. Você não tem obrigação de mostrar nota para ninguém e muito menos mostrar o que você comprou. Ponto final. A partir do momento que você comprou uma água dentro do mercado, passou no caixa e pagou, essa água é sua. Não, e fora do A transferência de propriedade de um bem imóvel, a gente aprendeu isso na faculdade, se dá por mera tradição, ou seja, pagou, entregou. E fora que ninguém é obrigado a criar provas para si mesmo. Exatamente. Né? Então, se você comprou e você pagou e tem a nota fiscal, é seu. Eu quero ver, você não vai ver nada. Você só vê com a minha autorização. E quem entra no crivo é por amostra também, né? É o quê? Não é nem todo mundo, por amostra. Exatamente. Geralmente aquela pessoa mais humilde, aquela pessoa, né? É dessa forma que a gente vê a abordagem. A seleção é feita. É de acordo com a forma que você está se vestindo. Sim. Eu, por exemplo, esses dias eu descobri que eu comprei uma carteira fora do Brasil e todas as vezes que eu entrava no Sam's Club, apitava. Entrava e saía, apitava. Só no Sam's Club. Entrava e saía, apitava. E eu não entendia o porquê. Um dia eu fui sair do Sam's Club e estava saindo uma senhora. Eu estava assim, de terno. Passei, tinha ido comprar uns negócios lá para o escritório, passei, ela saindo assim de uma senhora, coitada, vestida de uma forma mais humilde e tal, um lenço na cabeça, aquela coisa toda. Quando bipou, a segurança veio em cima dela. Sim. Ela passou junto comigo. E aí eu fui descobrir que dentro da minha carteira tinha uma tarjetinha de alarme. De alarme, rapaz, que estava dentro da carteira. Essa carteira, porta-cartão, estava lá bem no fundo, eu não consegui ver. E é por isso que bipava. Sim. Então você percebe, é uma conduta abusiva. Conduta abusiva em supermercado, caixa preferencial. Não existe na lei caixa preferencial. Não existe nenhuma lei no Brasil que fale em caixa preferencial. Seja em mercado, seja em banco, seja onde for. A lei fala em atendimento preferencial. Então, se tem um idoso, um autista, obeso, portador de necessidade especial, pessoa com criança de colo, gestante, lactante, essa pessoa tem direito de ser atendida preferencialmente em qualquer caixa. E outra. Porque muitas vezes o que acontece? Tem um caixa preferencial e tem uma fila enorme de pessoas. Isso que eu ia dizer. E o português ainda é claro, porque ainda confunde o português. É preferencial. Não é inclusive, exclusivo. Eu questionei uma vez a moça do caixa. Eu fiz, moça, é preferencial. Se não tem ninguém, a senhora tem a obrigação de atender. Ela, mas eu estou no caixa preferencial. Eu fiz, olha, a fila do Sim tá grande. Exatamente. Isso daí é falta de querer trabalhar. Exatamente. No preferencial vem de preferência, né? É uma raiz semântica. Não é exclusivo. Um exame aí não é exclusivo. Aí a língua portuguesa eu ainda básica, brinquei né? com isso. Isso aí é questão português de básico. alfabetização. Né? Agora, voltando para a sacola. Eu fui em Jericoacoara e lá é proibido sacola. Pela questão ambiental. Nenhum lugar deu sacola. Mas lá é uma área ambiental. Mas me deram uma caixa de papelão para eu sair das lojas Americanas, até fazendo merchan Americanas. Me deu uma caixa de papelão para sair com o que eu comprei. Sim. Eu fiz, beleza. Comi o que eu tinha que comer e fiquei com a caixa de papelão na mão. Fiz, vou jogar essa caixa de papelão no meu ambiente, aqui em Jericoacoara. Eu até faço uma crítica lá a Jericoacoara, que é um vilarejo, né? Sim. Que não tem calçamento, que não tem energia elétrica, eles prezam muito o meio ambiente, mas, porra, sair com a caixa de papelão com durex colado, vai pra onde isso? E aí você tem aí o durex, que é plástico. É isso. Você tem um papelão que é celulose, que veio de alguma árvore. O saco do salgadinho. Algum lugar foi desmatado, alguma árvore deixou de existir para aquele papelão existir. Então, essa questão da consciência ambiental, a gente às vezes está recheado de hipocrisia.
E é essa hipocrisia das sacolas em Salvador, né? Pois é. Eu até brinquei essa semana no Instagram que eu falei, tá parecendo aquele pessoal que vai num rodízio japonês e toma um refrigerante sem o canudo para salvar os animais marinhos, né? É mais ou menos a mesma coisa. Então eu tô ali comendo meu ceviche, tô ali comendo meu sashimi de polvo, de camarão, de siri, de ostra, de lagosta, de tudo, e quero salvar os animais marinhos não usando um canudo plástico. Mas no mercado vende um saco de lixo que você compra também em grande quantidade, leva para casa para embalar seu lixo para o carro levar. De qualquer forma, está poluindo o meio ambiente. Tá poluindo o meio E ambiente. outra do mercado que o senhor está pautando aí, que eu já vi também saídas de pessoas usando, pegando aqueles sacos de verdura, Para utilizar. utilizando como saco e o mercado proibindo. O mercado, ela fez, você não me fornece o saco, Eu não posso usar eu estou ensacando meus produtos com o que você fornece. gratuitamente. Gratuitamente. E o É mercado vexame isso aí, né? Hã? É um vexame, né? Para o cara que fazer uma compra no mercado Sair do mês. Sair com um monte de sacola de embalar cebola, imagine. Ou ser proibido de embalar as compras com aquilo, né? Com aquilo. Então é algo que precisa ser revisto. Quer cuidar do meio ambiente? Ótimo. Quem Agora, tem que pagar isso. Agora aí eu vou fazer uma crítica agora aqui, mas o meio ambiente, a sacola não pode. Mas as áreas verdes de Salvador foram vendidas para dono de supermercados. Exatamente. E aí deixa no ar aí a polêmica aí. Exatamente. Vai abrindo aí caminho, O leque bora tá derrubar aí. tudo. Aí deixa para os grandes responderem, né, Jura? Exatamente. Que essas áreas verdes foram Vai leiloadas derrubando as aí. matas todas aí. Foram vamos aí, embora. dono de supermercado comprando. Doutor Matheus, e outros casos aí que o senhor, na sua lida do dia a dia, que você encontra de violação do direito do consumidor, mais comum hoje? Vamos voltar aqui puxando o gancho para o direito bancário. Vamos. Caso clássico aí de violação de direito do consumidor, venda casada de seguro prestamista. Você que tem aí ou outros tipos de seguro. A gente está aí agora falando, por exemplo, de tragédia no Rio Grande do Sul, pouca gente sabe. Mas todo mundo que tem um contrato de financiamento imobiliário tem seguros embutidos nesse contrato. Claro, a contratação é obrigatória por lei, mas não com a seguradora indicada pelo banco. E muitas vezes é a Caixa Econômica. Você tem um seguro ali chamado DFI, que é de danos físicos ao imóvel. Se você pegar o seu contrato de financiamento imobiliário, você vai ver que você paga ali pelo menos 3 seguros, que são cobranças indevidas. Que você poderia contratar a seguradora que você quisesse. Até porque aquele seguro ali, muitas vezes, não tem outras coisas que outras seguradoras têm. Um chaveiro, um encanador, lavar a caixa d'água 2 vezes por ano, e outras, revisão elétrica, mas instalar um chuveiro, instalar uma tomada, que tem outras seguradoras. Então, você pega o seu contrato de financiamento imobiliário, você vai identificar esses seguros e você vai ver que você está pagando seguros indevidos, vai procurar um advogado especialista em direito bancário e vai pedir judicialmente o cancelamento desses seguros e a restituição. Porque muitas vezes são seguros que, somados, dão um valor expressivo. Eu posso pedir para trás também? Sim, você pode pedir dos últimos 5 anos. Eu peguei o caso de uma cliente semana passada que foi um imóvel da Caixa que estava no leilão, está no leilão, né, um imóvel de R$1.800.000 aproximadamente. Ela atrasou, tem quase 28 parcelas sem pagar e só de seguro ela estava pagando quase R$280.000. Seguros indevidos. E pegue isso e dilua na parcela ao longo do tempo. E, claro, por se tratar de uma cobrança indevida, esses seguros, você tem direito de ter isso restituído em dobro com juros e correção. Ou seja, 280 mil vezes 2, mais juros, mais correção. É um dinheiro bom. Bom mesmo. Sim. E descontado indevidamente, né? Descontado indevidamente. Foi como a gente falou aqui o caso da locadora de veículos. E aquele o seguro que seguros- não tem a pólice, muitas vezes não tem nada. Dos empréstimos que eles botam ali, eles vendem o É seguro. o mesmo seguro. Que ele vende o seguro de, se você for Prestamista. demitido, se você for acontecer qualquer problema e tal, você Isso. Morte, invalidez, demissão A involuntária. segurança, dependendo do seguro, já existe, já tem que existir. A segurança, vamos lá, esse seguro prestamista ele é para assegurar o pagamento do contrato. Tá? Ele não é um seguro para a segurança da operação. Vamos dizer assim, eu tenho um cartão de crédito, vou pagar um seguro, porque se eu perder o cartão e alguém fizer uma compra indevida, o seguro cobre a fatura. Não. Sim. Se você perder o seu cartão e alguém fizer uma compra indevida no seu cartão, a responsabilidade, o risco do negócio não tem que ser suportado nunca pelo consumidor. É a chamada teoria do risco-proveito.
Se o fornecedor explora uma atividade econômica, ele tem que suportar o risco dessa atividade econômica. Esse risco nunca pode ser assumido pelo consumidor. O risco ele é do fornecedor. Então, se o banco te fornece um cartão de crédito e você perdeu esse cartão de crédito, ou você fez uma compra online e alguém clonou esse cartão de crédito, quem tem que suportar a responsabilidade por aquela cobrança indevida é a instituição financeira e não é o consumidor. E um ponto importante que a gente tem a dizer sobre isso é a lei do superendividamento. Antigamente, se você tinha uma cobrança indevida no seu cartão, na sua fatura, que você não reconheceu, muitas vezes o banco fazia você pagar. E depois você ia lá questionar. Hoje não. Se você questiona, o banco precisa lançar aquilo como um crédito em confiança ou então excluir aquilo na fatura até que seja resolvida aquela questão. Ele não pode te cobrar porque você não pode ser obrigado a pagar por uma coisa que você não comprou. Entendi. Matheus, eu vi eu te acompanho nas redes sociais e eu vi que você foi um crítico do Desenrola Brasil. Crítico ferrenho do Desenrola Brasil. Mas você não é um crítico do projeto governamentista e sim da moda, do modal que foi desenhado. Bom, eu não vou nem fazer uma abordagem política a respeito do Desenrola Brasil. Eu faço sempre uma abordagem técnica. Sim. E hoje no Brasil, infelizmente, por conta da polarização política, as pessoas confundem a abordagem técnica com a jurídica, com a própria abordagem política. Ah, mas se o Desenrola Brasil fosse de centro, de esquerda, de alto, de baixo, você estaria aprovando. Não. Eu digo não, porque o governo veio com a intenção de capacitar aquele que está endividado para voltar para o mercado de trabalho. Mas aí você, pela forma que você faz a crítica, você mostra que justamente não é esse o sentido. O cara não volta para o mercado com crédito. Não volta. É isso, eu queria que você explicasse. O acesso ao crédito ele é importante. Tá? A lei do superendividamento ela trouxe isso. Em 2022 ela foi aprovada no Brasil e trouxe essa questão da recuperação do acesso ao crédito, da renegociação com credores. Por que o acesso ao crédito é importante? Porque o acesso ao crédito a pessoa estar no mercado de consumo em uma sociedade capitalista, consumista, ela precisa necessariamente estar inserida no mercado de consumo. Porque se ela não está inserida no mercado de consumo, se ela não tem o crédito, se o score dela está rebaixado, se o CPF dela está negativado, se o rating de crédito dela nos bancos está baixo, essa pessoa ela é uma pessoa excluída socialmente. Ela é excluída da sociedade. Uma pessoa que não tem acesso à internet hoje, ela está praticamente excluída da convivência social. Ela não consegue fazer um Pix. Ela muitas vezes não consegue mandar uma mensagem, não consegue pedir uma comida na casa dela. E o Desenrola Brasil, ele surgiu como uma negociação, ótimo. Só que o que aconteceu com o Desenrola Brasil? Muitas empresas se aproveitaram disso de uma forma indevida. Experimente você entrar no Desenrola Brasil. Você vai ver muitas vezes ali dívidas que você nem tem, que estão no Desenrola Brasil. Ah, uma dívida aqui de R$5.000 por R$5. Opa, vou pagar. E essa empresa aí aplicou em cima de milhares e milhões de pessoas no Brasil todo. Muitas vezes dívida prescrita. Qualquer dívida no Brasil de relação de consumo prescreve em 5 anos. Peguei dinheiro emprestado no banco e não paguei, 5 anos depois o seu nome tem que estar limpo. O banco não pode lançar isso no Serasa Limpa Nome. O banco não pode lançar isso no Desenrola Brasil. Continua. Sua dívida pode continuar com aquele banco. O banco não pode lançar isso no registrado do Banco Central. E aí o que aconteceu com o Desenrola Brasil? Muitas instituições financeiras foram lá e lançaram dívidas prescritas. Renovaram as dívidas. E aí às vezes você pega uma dívida prescrita e reparcela. O que acontece? Ativou. É um instituto jurídico chamado de novação de dívida. Renovação de dívida. A novação de dívida vai excluir a questão anterior e muitas vezes você assina até o contrato de confissão de dívida, ou seja, aquela dívida que estava morta agora ela ressuscitou e você vai ser obrigado a pagar. E para piorar a situação, você devia, sei lá, 100 mil ao banco. O banco fez um acordo para você pagar 10 mil em 10 parcelas de R$1.000. Depois que você termina de pagar as 10ª parcela de R$1.000, sabe o que vai acontecer? O banco vai lançar você no sistema do registrado com prejuízo de 90 mil. De uma dívida que inclusive estava prescrita. E aí a pessoa sai de lá com um sorriso de um lado ao outro e dizendo que tem minha dívida, tirei o meu nome do SPC e Serasa. Mas ela não sabe que o SPC e Serasa são apenas a ponta do iceberg no Brasil.
que hoje os bancos nem usam SPC e Serasa. Que os SPC e Serasa é a Pernambucanas, para você ali comprar uma toalha e fazer um cartão para parcelar em 24 vezes. É a loja Renner, é a C&A. O banco, quando ele vai financiar uma casa ou um carro para você, ele não consulta o SPC e Serasa. Ele não quer saber se o seu score está alto ou está baixo. Ele quer saber se o seu rating de crédito ele está alto ou se ele está baixo. Se alguma época você deu prejuízo a algum banco. Se você deu prejuízo a algum banco, qual é o seu relacionamento com o banco? É isso que o banco quer saber. E o Desenrola Brasil, ele não trouxe esse aspecto para os consumidores. O aspecto transparente. Dizer, olha, você aqui está refinanciando uma dívida prescrita. Você está tirando o seu nome do SPC e Serasa, mas em um outro banco de dados, o seu nome está lá. E aí a pessoa chega lá, a mesma coisa o Serasa Limpa Nome. Também sou crítico do Serasa Limpa Nome. Porque o Serasa está interessado em fazer um acordo para tirar o seu nome do banco de dados dele. E no Brasil a gente tem vários bancos de dados. Você tem o Boa Vista Consumidor, você tem o Serasa, SPC, SCPC, COD, Registrato, Cadim. Você tem uma infinidade de bancos de dados hoje no Brasil. E cada empresa consulta um banco de dados de uma forma diferente. Por exemplo, teve uma advogada que entrou em contato comigo essa semana e disse, me ajude. Meu score no Serasa é 980. No SPC é 1000. Estou tentando pedir um cartão de crédito no banco, meu nome está limpo e o banco não me dá um cartão de crédito. Por quê? Vamos olhar Então explique para a gente um pouquinho, para quem está nos assistindo, como é que funciona o score. O score, na verdade, nada mais é do que como é que eu posso dizer, traduzindo para o português, o score no inglês é um ranking, né? Você tem ali, vamos dizer que o score é a quantidade o cidadão está começando a vida agora. De relacionamento que você tem com o banco. Não só com o banco, mas com as empresas em geral. Se você tem uma conta de telefone, se você paga em atraso, se você paga em dia, se você tem um cartão de crédito, você sempre paga a fatura mínima ou se você paga a fatura máxima. Está sempre vinculado à sua saúde financeira. À sua saúde financeira. E, na verdade, a pontualidade dos seus pagamentos e outras coisas mais. Que eu já falei aqui, aquela questão do CPF na farmácia. Sim. Do CPF na hora que você vai comprar. Quer informar? Você quer fazer parte do clube? Você quer ter um desconto? Ninguém dá desconto para ter o seu número de CPF. Isso não existe. Isso é igual uma criança que acredita em Coelho da Páscoa e Papai Noel. Isso não existe. Alguém está utilizando os seus hábitos de consumo para vender para alguma empresa. E aí é o caso dessas pessoas. Meu score está alto, mas eu não consigo financiar nada. Mas vem cá, quando você vai na farmácia, você dá o CPF, você está comprando um remédio, um Rivotril, um tarja preta, você dá seu CPF. Por isso que quando você vai fazer o seguro do seu carro, uma pessoa que tem a mesma faixa de idade, seu vizinho, o seguro dele custa 2.000, o seu custa 10.000. Porque a seguradora sabe que aquela pessoa ali, e a farmácia vende isso aí. A farmácia vende isso para a seguradora. A farmácia vende isso para as empresas. Por mais que diga que não. E você comprova isso quando você vai fazer o seu seguro. Por quê? A pessoa que toma um remédio controlado tem mais chance de ter um mal súbito no trânsito, ou de estar distraída, ou significa que ela tem um problema de saúde, ela pode bater o carro. Ela tem mais chances de bater o carro. Entendeu? Então, você informa seu CPF quando você vai lá no mercado comprar lá suas caixas de Heineken para o churrasco no final de semana, seu seguro pode vir mais caro. E a partir de R$500 agora é obrigado botar no mercado. Obrigado, por uma questão tributária, mas seu seguro pode vir mais caro. Mas eu fiz um teste essa semana, eu fui em uma farmácia, a menina disse assim comigo, como é seu nome? De Juraci. Ela disse, Juraci de quê? Eu disse, Alves da Silva. Ela disse, advogado. Ela jogou no sistema, já pegou. Já pegou seu nome. Pelo meu nome inteiro. Ela já pegou, vinculou o sistema ou de outra empresa, ou algum banco de dados fornecido. É o sistema da CAB. Eu sei, mas eu digo, só com o nome, como é que ela identificou rápido? Sim. Deve ser a relação da região que eu estou. Sim. Algum sistema fez uma leitura rápida ali. E já sabia. Diz assim, ele circula em Lauro de Freitas, então possivelmente essa pessoa aqui. Ela disse, você é advogado? Você tem CAB e tal. Aí ficou. Aí já entrou no vínculo, eu fiquei na minha, digo, rapaz, como é que pode? O sistema é perverso. Não, mas é assim mesmo. O sistema te entrega completamente. Entrega mesmo. Eu quando chego lá, ainda fica comparando. O seu desconto tá melhor aqui. Para quem tem CAB, tem desconto. Jogou lá no sistema. Mas só meu nome. Então é a relação de onde eu circulo. Exatamente. Ele já pegou, disse, a pessoa aqui circula por aqui.
É aquilo que a gente falou no início a respeito da leitura dos bancos, dos hábitos de consumo, dos bancos de dados. E aí tá uma coisa para o banco, para um banco tá também identificando para você não ser vítima de uma fraude. Você está acostumado a fazer compra aqui na região metropolitana de Salvador. Fez compra hoje, daqui a pouco aparece uma compra sua lá em Manaus. Alguma coisa está errada. Não deu nem tempo. Nem que ele fosse com jato. Matheus, vou contar uma história aqui que foi uma coisa que quando a pessoa me contou. Eu fiquei comovido porque a pessoa estava transtornada. Mas a pessoa disse que estava com um síndrome que estava sendo perseguida. Porque ela pegava o telefone assim, quando ligava, o assunto que ela estava conversando aqui estava aqui. Ela disse que me procurou para saber, doutor, assim, como é que eu faço? Estou sendo perseguida. Eu preciso registrar a ocorrência. Eu digo, o que foi? Quando eu fui entender o que era, eu expliquei a ela que hoje tem um sistema no telefone, mesmo telefone aqui, que ouve já ouve e já meio que direciona algumas coisas. Ela disse que estava fazendo unha no salão e conversando de cor de unha, não sei o quê. Quando pegou o telefone em casa, que abriu, estava lá como fazer unha, cores de unha, não sei o quê. Ela pirou nesse dia assim. Ela disse, não é possível que eu tenha que procurar alguém que está me perseguindo. Ela achou que era alguém que já tinha... Tem uma série no Netflix que eu recomendo. Já está chegando nesse ponto. Todo mundo para assistir, que é o Dilema das Redes. O Dilema das Redes na Netflix. Fala muito sobre isso. É o verdadeiro Big Brother. E uma das frases impactantes que falam nessa série é: quando você não paga por um produto, você é o produto. E aí você usa, por exemplo, uma rede social, você não paga nada para estar naquela rede social. Não te cobram para usar aquela rede social. Então você é o produto. Que tipo de conteúdo você mais acessa? Sim. Que tipo de perfil? Que tipo de busca você faz no Google ou em outro buscador? Tudo isso daí entra e acaba servindo como uma venda de dados. E, claro, são violações que a gente experimenta da Lei Geral de Proteção de Dados. Porque você está tendo os seus dados violados, a sua privacidade muitas vezes violada. Entendeu? E tem um caso clássico que eles falam no Dilema das Redes aí, tem um livro também que fala sobre isso, que um pai descobriu que a filha dele estava grávida quando ele foi fazer compra no Walmart. Que quando ele entrou no Walmart, automaticamente no celular apareceu a mensagem. Conectou na rede Wi-Fi do Walmart, que tal você levar fraldas hoje? Mas peraí, fralda para quê? Para quem? Sim. Vimos que você comprou um teste, assim mesmo, você comprou um teste de gravidez da última vez que veio aqui. Qual foi o resultado? Você não quer comprar fraldas hoje? Observe como é que a coisa é o dedo séria. Duro, é o dedo duro, ó. Peraí, comprei um teste de gravidez, não comprei teste de gravidez nenhum. Tem alguma coisa errada aí. Comprou, você veio aqui, entrou aqui e tal. Então, a gente vivencia isso hoje e o celular, claro. A gente está aqui fazendo um podcast e daqui a pouco a gente vai sair daqui e vai aparecer aqui RMC, vai aparecer cartão de crédito, vai aparecer, sei lá, várias coisas que a gente conversou aqui. Sim. Indicando pra gente. Tá ouvindo tudo que a gente tá falando. Dizem até que a câmera frontal foi criada justamente para ela não tinha função antes de tirar foto, né? Depois que abriram para tirar foto, que era a função de justamente ficar olhando na íris e tal, fazendo uma leitura do que você estava... O que você está fazendo ali, exatamente. Aí pega o menino no site adulto ali, né? Já pensou? E aí já identifica o que tá acessando. É complicado. Mas o sistema E a tecnologia só tende a avançar, né? Vai avançando e a inteligência artificial agora aí, já houve agora o lançamento oficial do ChatGPT 4.0 e de outras inteligências artificiais várias aí, que também estão sendo utilizadas. Agora eu quero fazer uma pergunta. Eu não sei se o órgão público vai acompanhar esse pique da tecnologia. Porque o órgão público só vem depois. A tecnologia, quando lança, quando massifica, que ele aparece com a... E ele está sempre atrás. Está sempre atrás. Eu digo isso porque na delegacia de crimes cibernéticos tem uma portaria que diz que a regra é apurar se causar um dano acima de R$60 mil. 40 mil, se eu não me engano. Não, 60 mil reais. Nos casos de... 60 um prejuízo. Porque ele sabe que a demanda é muito grande. Para o cara também não chegar lá, a briga do vizinho que botou nas redes sociais alguma coisinha, o cara não, eu quero que apure, né? Exato. Então você tem que ir na delegacia comum, mas na delegacia de defraudação e de crime cibernético tem um limite de financeiro. E a gente falou sobre delegacia nos casos de golpe do Pix, e é importante que as pessoas saibam
A polícia não vai atrás da pessoa que recebeu o seu dinheiro para trazer o seu dinheiro de volta. Não vai. E nesses casos, muitas vezes é necessária a atuação de um advogado especialista em direito bancário e de um advogado criminalista. Esse caso, por exemplo, da cliente que foi vítima do golpe, que sequestraram a conta bancária dela e fizeram um empréstimo, você vai participar de um aspecto de um inquérito policial para comprovar que aquele empréstimo foi um empréstimo fraudulento, que não foi ela que fez, para que, na esfera civil, o dinheiro seja devolvido. Então, o advogado tem que ter também esse conhecimento da parte de crimes cibernéticos e, claro, conhecimento básico de redes, de sistemas de internet, de sistemas de aplicativo, de sistemas operacionais, para identificar esse tipo de fraude e atuar. E sabendo que a pessoa registra um boletim de ocorrência na delegacia, ela não vai ver o dinheiro dela de volta, a menos que ela contrate um advogado para ingressar com uma ação contra a instituição financeira, porque a polícia não vai atrás, não é atribuição da polícia. A atribuição da polícia é investigar o crime para apresentar à justiça o criminoso, não para poder correr atrás do dinheiro de ninguém. Eu vi um especialista em informática, ele falando que hoje em dia a orientação para evitar esses golpes, ele disse que se o cara puder atender os telefones, bote seu aplicativo nenhum, guarda em casa. Saia para a rua com outro, com um aplicativo com um valor reduzido, porque se você tiver sua movimentação e tiver alguma coisa, está mais seguro. Exato. O outro, um dia você está com a sua bolada, né, Foguinho? Mas aí também você já corre outro risco do marginal. Não, mas eu digo você em casa, você com um que você tem a sua conta mais segura. Que hoje em dia até o marginal julga qual é o seu aparelho celular. Agora eu quero entrar em outra situação, que é nosso dia a dia, que são os cartéis. Sim. Como também nos proteger disso? Os clássicos postos de gasolina. Que a gente vê ali bandeira A, bandeira E, bandeira B, mas os donos é uma rede, que só muda a bandeira e o preço cartelizado. Outra coisa, essas empresas aéreas, como o senhor disse, a fusão. Agora a gente vê a Gol com a Azul fundindo. Isso, no meu ver, um monopólio de mercado. A gente vê aí, eu que sou pai de pet, a Pets com a Cobase. Pets e Cobase. Fizeram se agora uniram, a fusão, o mercado agora é deles. O mercado completamente. É deles. Então, manipulado total. E como a gente, consumidor, fica refém disso? Como se proteger disso? Ao consumidor resta a pesquisa de preço. Então, se você não quer ser vítima de um mercado que está sendo cooptado, claro, a gente hoje aqui no Brasil, graças a Deus, até então, por enquanto, nós temos a livre concorrência. Mas em alguns aspectos não existe livre concorrência. Porque as próprias empresas entre si combinam, por exemplo. Tem empresas de internet que só uma fornece internet em determinada localidade. Não existe a concorrência plena nesse aspecto. E é complicado. Essa semana, por exemplo, estava vendo um vídeo aí de uma investigação que está correndo numa CPI que está envolvendo a Uber, que aumenta o preço dinâmico do motorista. Sim. Você viu isso? Eu vi. Quando a bateria do celular está chegando ao fim. Porque você não tem desespero. Ou você pede aquele ali ou você pede aquele ali. E você acaba sendo refém desse tipo de coisa. Então, o sistema dele consegue identificar a bateria do seu celular se está... Exatamente. Quantos por cento tem? Quantos por cento tem e aumenta o preço da corrida para poder você... Desespero, né? Eu já não sofro desse mal. O meu tá aqui, ó. E o carregador tá ligado na parede já em 100%. Já pagar barato. Já vou pagar barato. Porque eu ando dentro do carro, no escritório, em casa. Pega logo esse cara ali, porque esse cara... Tá sempre. Eu tava vendo... Me mandaram um vídeo hoje no Instagram da mulher dizendo: eu gosto quando eu viajo com meu marido, ou quando meu marido... eu nem me preocupo em botar meu celular para carregar, porque é meu marido que coloca. E basicamente tem isso aí mesmo, da pessoa que está com o celular ali embaixo e o aplicativo está lendo e já vai te oferecer uma corrida mais cara. Do Uber só cabe o órgão fiscalizador ir para cima, porque para o cliente aqui na ponta... Mas comprovar... Se a Uber não tem nem regulamentação, cliente, não tem nem... Mas o cliente aqui, por exemplo, você vai brigar, por exemplo, 20, 30 reais, 5 reais, isso é meio... Não é palpável assim. Exato. 10, 5 reais para você ir para a justiça, não vale a pena. Então é aquilo que eu digo, na demanda é que eles ganham. E a gente volta a falar a respeito da questão das indenizações. De 5 vai para 10. Exato. Aí você pode brigar por causa de 10 reais. É aquela coisa, né? Em junho de 2013, o Brasil parou numa série de manifestações, principalmente no Rio e São Paulo,
E tudo começou por causa de um aumento de 20 centavos na tarifa de ônibus. Então, se você admite que alguém desvie 1 centavo da conta de um correntista, Sim. ou que alguém coloque uma cobrança de 1 centavo indevida numa fatura de energia, de água, de gás, de telefone, e isso seja feito com milhões de consumidores, e ache que para o consumidor isso é um mero dissabor ou um mero aborrecimento, você está dizendo ao mercado, e o judiciário diz isso todos os dias, faça. A gente está referendando, a gente está ratificando, a gente está aqui dando livre acesso para você fazer isso. É tanto que o consumidor disse, deixa para lá, deixa na mão de Deus. Vou deixar para lá. É aquela velha história. Não é? Você vai comprar uma água, a água custa R$ 1,99. Você tira uma nota de R$2 do bolso, alguém te devolve 1 centavo? Não. Ah, mas eu não tenho 1 centavo de troco. Se você não tem 1 centavo de troco, então você tem que me cobrar menos até que chegue o valor que você tem disponível para troco. Já cheguei a ver absurdos de uma água custar R$1,99, você vai passar na máquina e a pessoa bota R$2. Mas peraí, não é R$1,99? E aí você diz, que besteira, é 1 centavo? 1 centavo seu, 1 centavo meu, 1 centavo dele, 1 centavo de todos os brasileiros. Dá quanto isso? Quanto é que é essa conta? Já teve um hacker que roubou 1 centavo das contas. 1 centavo na conta de todo mundo, o cara ficou milionário. Descobriu foi uma senhora, com velho. 1 centavo. Então observe que absurdo. Que a gente admite no dia a dia as pequenas violações de direito do consumidor. Sim. E, claro, você não vai chegar no judiciário e pedir 2 centavos de volta. Mas se nós estivéssemos vivendo em uma sociedade que realmente preza pelo respeito ao próximo e as empresas prezassem pelo respeito ao consumidor, você não precisaria recorrer ao judiciário. Mas quando você recorre ao judiciário com determinada demanda e você obtém lá indenizações ridículas, é o caso de se parar para pensar. Eu tive um caso, tenho casos aqui para... O judiciário vai dizer assim, o cara desse vem para aqui me dar trabalho por causa de R$10, por causa de 20. Exatamente. E você ainda vai encontrar gente criticando, dizendo, a pessoa moveu a máquina do judiciário, o dinheiro público foi gasto, mas espera aí. O artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, né? O princípio da inafastabilidade da jurisdição, não pode afastar do judiciário lesão, ameaça de direito. E o direito é o direito de 1 centavo, o direito de R$1 milhão. Não interessa qual é o direito. E o judiciário vai lá e dá uma indenização pífia, ou diz que aquilo é uma mero aborrecimento, um mero dissabor, e aí de mero aborrecimento ou mero dissabor de cada pessoa, o mercado está perverso. O mercado vai ficando cada vez mais perverso, porque a fronteira que nós temos hoje é o judiciário. Antigamente era o quê? Na época do faroeste, vamos marcar um duelo ao meio-dia. Quem atirar primeiro, quem sacar e for mais rápido, ganha. E aí inventaram o judiciário, pronto. E aí, para encerrar nosso podcast, eu vou puxar um assunto aqui para ver qual é a sua opinião. Essa questão dos influenciadores. Sim. Que eu pego o influenciador, Gabriel aqui está estourado. Eu digo, Gabriel, vai lá, vende minha água. Gabriel vai lá, faz a propaganda da água. Só que essa propaganda da água ele está me induzindo ao erro e eu estou adquirindo, é um produto duvidoso tal. Eu tenho prejuízo. Faz eu me sentir mal, alguma coisa. Eu posso cobrar do influenciador que me induziu a adquirir aquele produto? Esse é um ponto importante porque o influenciador digital que recebe para promover determinado produto, ele tem uma obrigação legal que está no Código de Defesa do Consumidor, que é de identificar aquilo como um informe publicitário ou uma propaganda, né? E aí a gente tem aquela clássica diferença entre a publicidade e a propaganda. A propaganda, ela envolve mais uma ideia, ela envolve mais um conceito, uma ideologia, uma visão a respeito de determinado produto ou serviço. Então, basicamente, o que o influenciador digital faz é a propaganda. Pode estar fazendo a publicidade. Lançamos aqui a nova água, sabor, eu tô dizendo limão, isso porque agora siciliano. Recentemente até uma gama de atores. Isso. Cláudia Raia foi uma delas. Sim. Cláudia Raia anunciando a questão do empréstimo, empréstimo consignado, mas de uma forma dissimulada. Carlos Maia também com o banco, com a hamburgueria, que foi aquela confusão. Com o banco. Então, o influenciador, ele precisa saber que ele está intervindo na relação de consumo
está integrando a cadeia de fornecimento de produto ou serviço e ele pode ser responsabilizado por aquilo. Um clássico exemplo disso aí, que muita gente não sabe, mas deveria saber, é o carro usado. Se você chega para mim e diz, olha, Matheus, eu estou vendendo meu carro, você não quer comprar não? Mas eu quero. Comprei o carro na sua mão, você é pessoa física, você é advogado. Você não trabalha comprando e vendendo carro. Mas se ele trabalha comprando e vendendo carro, chega para mim e diz, olha, estou com uns carros aqui na promoção, eu estou com esse carro aqui para vender, você não quer comprar não? Quero, comprei. Ele vai chegar para mim e vai dizer que a garantia do carro é de quê? Quando você compra o carro usado, geralmente, motor e câmbio. Motor e câmbio. Não é isso? É. A garantia é de motor e câmbio. Não existe carro usado com garantia de motor e câmbio. Se a pessoa ou empresa, e aí não precisa ser um CNPJ, se eu como pessoa física compro e vendo carro habitualmente, o Código de Defesa do Consumidor diz que eu sou um fornecedor de produto ou serviço, ainda que eu explore isso como uma pessoa física. Então eu tenho uma loja virtual que eu vendo maquiagem, vendo roupa, vendo celular, e eu faço aquilo com habitualidade, eu sou um fornecedor de produto ou serviço e eu tenho obrigação de seguir o Código de Defesa do Consumidor. Então, se eu compro e vendo carro, a minha garantia nunca vai ser de motor e câmbio. E ele só diz que é motor e câmbio por conta do fabricante. Ele não, geralmente diz que é motor e câmbio por uma questão de prática do mercado. Sim. De venda de carros usados. Mas se você compra um carro usado numa loja, essa loja tem que garantir o seu carro usado por 90 dias. Não interessa o que tem de problema no carro. 90 dias é o prazo de garantia daquela loja. Garantia legal. Tá? E lembrando que a garantia legal hoje é para os vícios aparentes ou de fácil constatação, porque para os vícios ocultos ou chamados vícios redibitórios, a garantia, segundo a jurisprudência do STJ, ela acompanha toda a expectativa de vida útil do produto. Sim. Então, se eu comprei um carro com 10 anos de uso, já está fora da garantia de fábrica, entre aspas, da garantia contratual, e o fabricante identifica um problema no motor, um problema numa bateria, um problema num farol, um problema numa roda que pode ocasionar alguma coisa, lança o chamado recall. Não é isso? Proprietários dos veículos fabricados entre os anos 2005 a 2015, vamos trocar aqui o cabo da bateria porque pode provocar incêndio. Isso é o quê? Isso é a garantia. Sim. Por um vício de projeto, um vício de produção, um vício de fabricação. Então, esse produto ele tem a garantia durante toda a vida útil dele. Isso é jurisprudência já assentada no STJ. Então, se o seu carro tem 30 anos de uso e apresentou um vício de fabricação, um vício oculto, o fornecedor, ou seja, o fabricante, tem a obrigação de reparar esse vício. Eu comprei um carro. Eu dei até entrevista para a revista Quatro Rodas. Era um Citroën hatch. Sim. Esse carro saiu de fábrica com um problema que puxava para a direita. Todos eles, o carro não pegava alinhamento de jeito nenhum. Você podia levar para alinhar, trocar pneu, trocar a roda, fazer o que fosse. O carro não pegava alinhamento. Todos puxavam para a direita. Todos. Você largava o volante do carro, acabou de alinhar numa pista reta e o carro dirigindo sozinho. E era uma coisa tão séria que eu cheguei a ter um dor no ombro. De ficar segurando o volante para o carro ficar firme. E aí, quando eu dei entrevista, o que eu disse foi justamente isso. Olha, a garantia é do defeito de fabricação do carro. Não interessa se o fabricante deu 3 anos de garantia e já está fora dos 3 anos. Ele tem a obrigação de reparar aquele vício. E voltando aqui ao gancho dos influenciadores, né? As pessoas acham que porque são influenciadores digitais, porque estão fazendo a publicidade daquilo ali, elas não vão ser afetadas pelo Código de Defesa do Consumidor. Mas vão. Sim. E finalizando a questão que a gente chega em uma loja menor e o cara diz assim, toma aqui seu produto, tem garantia de 7 dias, não é? Garantia da loja. Garantia da loja, 7 dias, não, garantia 7 lojas dias. Pequenas não, lojas grandes. Você compra uma geladeira, eles dão 7 dias aí. Aí se você chega depois de 7 dias, o cara diz, não, garantia da fábrica agora. Eu comprei ontem um liquidificador, foi assim, teste em casa, 7 dias pela loja e 1 ano pelo fabricante. Exatamente. É importante entender a garantia sobre vários aspectos. O primeiro aspecto que eu sempre gosto de falar da garantia é você não precisa apresentar nota fiscal para ter direito à garantia. Ponto final. Sim. Mas a loja exige. Mas a autorizada exige. Se exige, está exigindo abusivamente. Você precisa apenas comprovar que o produto está dentro da garantia.
Sim. Seja com a fatura de cartão, seja com o comprovante de Pix, seja com aquele boletim do cartão, seja com a testemunha, seja como que for. Nota fiscal é um documento fiscal. É para a fiscalização de recolhimento de impostos. Ponto final. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, se alguém te vende um produto e diz que ele tem garantia de 1 ano, de 12 meses, ele tem, na verdade, garantia de 15 meses, 1 ano e 90 dias. Porque o Código de Defesa do Consumidor diz que a garantia legal, a garantia contratual é complementar à legal. Ou seja, a lei diz que todo produto vendido no Brasil tem garantia de 90 dias. Todo produto durável tem garantia de 90 dias. Se ele tem a garantia de 90 dias e alguém te diz que tem garantia de 1 ano do fabricante, então eu tenho 90 dias de garantia e quando esses 90 dias de garantia legal acabam, eu tenho mais 1 ano de garantia. Essa garantia de 7 dias, que eles falam, garantia de 7 dias pela loja, na verdade não é garantia. É a loja voluntariamente, por mera liberalidade, não tem obrigação nenhuma legal, diz que se dentro de 7 dias não funcionar, você traz aqui que a gente troca. Passados os 7 dias, você vai acionar a garantia do fabricante. Então, é importante que as pessoas saibam disso. E, claro, voltando aqui, o entendimento atual do STJ é que a garantia acompanha mas a quem expectativa fornece de vida útil do Mas produto. quem fornece o produto, se o produto aparecer algum defeito, eu tenho 30 dias para trocar ou receber o dinheiro de volta. Aí é aquela questão do artigo 18 do CDC que diz que se você leva o produto até o fabricante ou autorizado, e um outro ponto importante a se frisar é que a jurisprudência também já assentou o entendimento de que se você, por exemplo, compra um microfone desse, só sem assistência técnica em São Paulo, o pagamento do frete de envio e retorno é suportado pelo fabricante, não por você. Teoria do risco. Sim. O risco do negócio tem que ser suportado por quem coloca o produto ou serviço no mercado. Então, mandei meu microfone para São Paulo. Comprei um carro. Vou usar o exemplo do carro que pouca gente se liga nisso. Eu tenho um carro e comprei esse carro zero e ele está voltando várias vezes na concessionária, cada dia com problema, já trocou a bateria tantas vezes. Eu tive um carro que trocou a caixa de direção há 50 vezes. Se dentro de 30 dias não sanar, não resolveu esse problema, você pode... Não interessa se é um celular, se é um microfone ou se é um carro de 300 ou 500 mil reais. Dentro de 90 dias, ou dentro de 30 dias, não resolveu o problema, você pode pedir o seu dinheiro de volta, monetariamente atualizado, ou você pode pedir para trocar outro carro. Sim. Eu quero um carro zero, eu quero outro carro. Meu carro veio aqui, trocou a caixa de direção, trocou o volante, trocou o banco, sei lá, deu problema aqui na bomba de água, no atuador de marcha lenta, na bateria, já veio aqui várias vezes, passaram-se 30 dias e não resolveu o problema, eu quero outro. E os 30 dias não é o 30 dias do carro parado na concessionária. Se o mesmo problema foi recorrente por mais de 30 dias, você tem o direito de lançar mão do artigo 18 do CDC. E o que a gente faz nesses casos? A gente entra com uma ação contra o fabricante e contra a concessionária, dizendo que o veículo retornou várias vezes e que a gente quer, liminarmente, um veículo similar, né, de igual modelo, características, até o final do processo. E é o que geralmente se consegue, um liminar. A pessoa fica com aquele veículo temporariamente, o outro veículo está lá parado, e depois a gente vai discutir a questão das indenizações por dano material, por dano moral, restituição e tal. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, doutor. Fora assim, como o senhor falou da parte aí das garantias. Eu tive um produto, eu estou dizendo em causa própria, que eu passei, que foi entrar com uma caixa de som. Sim. Né? Não vou falar a marca, que todo mundo já imagina qual é. Mas tive um problema com ela dentro da garantia e aqui não tinha assistência. Me pediu que mandasse para São Paulo. Ela liberou todo o código, fez tudo, me deu o postal. Quando eu cheguei no correio, o correio disse que nem embarcar, porque o produto não estava na caixa. Eu falei, sim, e a caixa? Na caixa quem paga é você. Eu falei, não, eu não vou pagar a caixa. Se eu vou embarcar. Liguei para a empresa de novo. A fábrica me disse, não, primeiro, ela disse, só cobra a garantia se o senhor tiver a caixa do produto original. Eu falei, minha senhora, veja bem, quer dizer que eu vou ficar com a caixa guardada em minha casa 1 ano, que é a cobertura do seguro, com a caixa propícia e barata, que eu não tenho espaço, vou ficar guardando uma caixa e a senhora só cobra a garantia com a caixa? Tudo bem, por ironia e por azar dela, eu tinha a caixa. Não, eu tinha, porque eu guardo que eu sou enjoado. Eu tinha a caixa.
Fui para o correio com a caixa. O correio disse que não podia embarcar porque tinha risco de assalto, porque minha caixa ia estar exposta. Eu falei, pois mande nessa minha caixa, que agora quem vai ser responsável pelo, se tiver qualquer roubo, é o correio. Exatamente. Se eu estou contratando a empresa para transportar e se sumir dentro daquela transportadora, preso é o correio. Resultado, minha caixa não chegou. No destino, não chegou. Chegou a caixa vazia. Tiraram o conteúdo. Tirou todo o conteúdo e tive um problema. Quem avisa, amigo, Pois avisaram. E que não seja, eu até fiquei imaginando, até uma pessoa de má fé lá dentro, mas acabei tendo uma ação contra o correio disso. E o pior, a caixa que eu perdi, estava faltando 6 dias para findar a garantia. E a caixa não chegou lá para essa garantia. Então eu tive um problema gigantesco. Perceba que uma coisa simples. Sim. Gera e aí você entra com ação judicial, vai receber quanto lá? Foi esse, R$1.000, R$500 de uma indenização. Eu tive um caso aqui para fechar, que foi um caso até irônico, que eu fui fazer sustentação oral na turma recursal, na época era presencial, eu levei uma caixa de som. Falando em caixa, eu levei uma caixa de som e o celular para tocar música. Não sei se vocês lembram que antigamente, isso tem coisa de quase 10 anos, as empresas de telefonia ativavam, em vez daquele toque do celular quando alguém liga para você, aquele tudo barulho de chamada, tocava uma música. Você ligava para a pessoa, tocava uma música no celular dela. Sim, você até pagava por Pagava, isso. tinha gente que pagava para trocar, escolhia a música e tal. E aí, uma cliente, ela era pastora, e ativaram na linha de celular dela uma música de Ludmilla que dizia exatamente isso. Uma taça de Chandon, um calor no edredom, você tirando meu batom é bom, bom, bom. Imagina. Pastora. Ela chegou um belo dia na igreja, tinha uma reunião. Achou estranho, uma reunião com as cadeiras abertas assim, e uma cadeira para ela sentar. O que está acontecendo? A senhora precisa se explicar. Essa música mundana, sim, que está tocando no seu celular, que música? Não está tocando. O cara pegou, ligou para ela, botou na voz aqui o que está tocando. Uma coisa pornográfica. A gente entrou com ação. Acredite, o juiz condenou a operadora a pagar R$100 de dano moral para ela. Foi mesmo, velho. E aí eu fiz o recurso, recorri, e quando chegou na sustentação oral, eu toquei a música. Aqui, a música que tocou, excelência, foi, eu quero mostrar só uma coisa aqui, foi essa aqui, ó. Não, doutor, não precisa tocar, não precisa. Para as senhoras entenderem, se para aqui, para esse ambiente é ofensivo, imagine para uma pessoa religiosa, no contexto religioso dela, o vexame que ela passou, a humilhação, a vergonha, de desconfiarem dela. Algo que ela não ativou. A operadora ativou, inclusive depois ela descobriu que a operadora tirava créditos toda semana dela, quase R$7 por semana, para tocar música. Doutor Matheus, falando em defesa do consumidor, esse impasse em relação ao restaurante, a questão daquele valor para o garçom, já está resolvido, pacífico? Os 10%? É uma questão que envolve aí o direito do trabalho também, porque tem a lei da gorjeta, né, que está na CLT. Sim. Mas o que precisa ser dito é... Primeiro ponto que eu sempre digo, eu morei quase 2 anos no Japão, e se você quiser ofender alguém em um restaurante no Japão, ofereça gorjeta. Ofereça gorjeta. Mas a grande polêmica dessa gorjeta é que vai para uma conta do restaurante para o restaurante repassar. Isso. E aí aquela questão, repassa ou não repassa? Repassa tudo e ou aí, parte? Por que eu falo do exemplo do Japão? Que isso aí é o clássico. É muito simples. Ofereça gorjeta. Por quê? Porque eles entenderam algo que deveria ser entendido em qualquer outro lugar do Brasil e em alguns lugares do mundo. Servir bem não é mérito, é obrigação. Ponto final. É obrigação. Se alguém monta um restaurante e se eu sou garçom e minha profissão é ser garçom, eu tenho obrigação de servir bem. Se você é advogado, você tem a obrigação de trabalhar bem e fazer um bom serviço para os seus clientes. Você já teve algum cliente que disse assim, doutor, gostei tanto que eu vou te dar mais 10%? Não tive isso ainda não, mas pretendo. Já teve? Desse. Já chegou no posto de gasolina e disse assim, rapaz, você encheu o tanque tão bem, ainda lavou meu... Cobre mais R$20 aí? Passe mais 20 na máquina? Pelo contrário, a pessoa ainda reclama do preço da gasolina. A pessoa ainda reclama do preço da água no mercado. Sim. Ninguém diz assim para a caixa, eu gostei tanto do seu trabalho, você está tão empacotadora. Moça, deu quanto? R$500 as compras? Passe mais 50 aí. Você não vê isso.
E aí criou-se essa falsa premissa de que você tem que pagar mais porque você foi bem atendido. Não, ser bem atendido é obrigação de quem te atende. Ponto final. Ponto final. Isso é clássico. Seja num restaurante, num posto de gasolina, seja onde for. Tem obrigação de atender bem. Agora, se repassa ou não repassa para o garçom, é uma outra questão. Porque se você quiser, você vai lá e pega o seu dinheiro e dá diretamente ao garçom. Eu gostei muito do seu serviço, quero te dar uma gratificação. Pronto. Assim como você pode dar gratificação para qualquer outra pessoa em qualquer outro tipo de relação de consumo. Agora, o que não pode, claro, é cobrar isso na conta. Sim. E o que não pode, claro, é fazer como muitos restaurantes fazem. Tem um restaurante aqui, um famoso aí do Bambu, que você pode fazer o teste. Chegue lá e peça para tirar o 10% da conta. Eu já vi um restaurante jogar o prato em cima da mesa. Um garçom jogar o prato em cima da mesa e virar as costas. Com raiva. E alguns, o constrangimento do gerente chegar e na mesa, você foi bem atendido, por que você mandou tirar os 10%? Mas peraí. Se eu fui bem ou mal atendido, eu tenho que pagar mais caro para ser bem atendido? Porque perceba. Sim. Obrigação, né? Eu tenho que pagar mais caro para ser bem atendido, porque a lógica é essa, não é outra lógica. Para você ser bem atendido, você paga mais caro. Praticamente você está pagando o serviço do garçom. E observe, quem é que tem que pagar o salário do garçom aqui? A empresa contratou ali. E aí você ainda dá margem para uma outra coisa, a fraude trabalhista. Sim. Porque muitas empresas, um exemplo disso é barraca de praia. Pessoa que está ali trabalhando avulso, aquele dia ali foi chamado para ser garçom, eu não recebo salário, só recebo os 10%. Fraude trabalhista. Toda pessoa que trabalha tem que receber salário. E aí a mesma pessoa que se revolta com alguém que foi tirado aqui da Bahia, foi levado para fazer um trabalho escravo numa vinícola, acha normal alguém ser contratado para trabalhar e só receber salário se o cliente pagar 10%. Peraí, isso não existe. E aí, assim como a gente tem o risco do negócio nas relações de consumo, não vou entrar nessa seara porque não é minha praia, mas posso dar uma nadada aqui no direito do trabalho, é o famoso princípio da alteridade de trabalho, das relações de trabalho. Quem tem que suportar o risco do negócio não é o empregado, não é o funcionário, é o patrão, é a empresa, é o CNPJ. Então, sim, independente de o restaurante vender muitas bebidas e muitas comidas, no final do mês o salário do garçom tem que estar garantido. Ponto final. Doutor Matheus, estamos chegando no final do nosso Jurapod. O senhor já é sócio daqui. Estou sempre à disposição. E faça as considerações falar finais. sobre direito, sobre direito do consumidor é muito bom. Mas deixa aí seus contatos. Quem quiser encontrar o Dr. Matheus, quiser acompanhar. Instagram, @mateusnogueira.adv, LinkedIn, Matheus Nogueira. São essas redes aí que eu mais movimento. E, claro, sempre à disposição. É bom a gente falar muito sobre o direito bancário, é uma área do direito que vem crescendo a cada dia, porque, de fato, o surgimento dos bancos digitais, do acesso para smartphone, da facilidade de acesso ao crédito, das formas de contratação, tudo isso daí fomenta a quantidade de violações de direito do consumidor, de condutas abusivas, de cláusulas abusivas, de juros abusivos e, principalmente, a questão das fraudes, né? Que infelizmente cresceram aí nos últimos, desde o surgimento do Pix, aumentaram consideravelmente. E o conselho desse Jurapod é o seguinte: fique atento que você pode estar sendo enganado. Com certeza. O golpe tá aí, cai quem quer, né? Já dizia. Bem isso. Você que ficou aí com a gente até agora, tchau, até o próximo Jurapod. Valeu, galera, até o próximo, tamo junto.